Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Hoje o número 25. E não é teoria, é gente que faz, que tem um CNPJ. E como que é CPF? Contando a história empreendedora, é algo que nós temos paixão em contar o empreendedorismo, a caminhada empreendedora desses empreendedores, desses CPFs de nossa região, Camaquã e cidades vizinhas. E hoje eu tenho o prazer de receber um empreendedor que ele está na direção, na gestão de uma empresa com 55 anos em Camaquã. Eles têm 10 colaboradores, endereço Bento Gonçalves 281. Ele adquiriu essa empresa há 6 anos, mas como eu falei, essa empresa já existe há 55 anos. Muito conhecido na nossa região, Móveis Piratini. Eu tenho o prazer de receber meu amigo Jair Martins, nasceu em Camaquã, é casado com a Valéria Martins, pai do Eduardo, que está junto da empresa também. Móveis e eletrodomésticos, móveis modulados e planejados. Jair Martins, seja bem-vindo para o nosso bate-papo, é um prazer receber aqui. Jorge, muito boa noite, um prazer também, né? A gente fica muito feliz com a oportunidade, fiquei muito honrado pelo convite, tenho acompanhado, não todos, mas a maioria dos podcasts, e como é importante para a gente, né, que busca conhecimento, então tem sido um prazer, e quando eu recebi o convite, nossa, eu fiquei feliz, não tem como não ficar nervoso assim no começo e ficar pensando, nossa senhora, porque eu tô de frente com um cara, né, que é uma inspiração para a gente, Jorge, tu sabe disso, eu tenho a liberdade de dizer, o respeito, e o carinho pela tua família, pela trajetória de vocês, né? E é inspirador, né? E acho que quando a gente consegue inspirar pessoas, né, é algo muito importante. Então, poder bater um papo com um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito, e me inspira muito, e ao longo da tua trajetória, Jorge, que eu acompanho, né, Sim, também, sim. profissional e, né, o crescimento e tudo que aconteceu, que vem acontecendo, as oportunidades que tu gera para as pessoas de emprego, enfim, o próprio podcast, que eu acho que é um projeto que quem ganha é nós, né? Tem a oportunidade de sentar aqui, quem pode ouvir as pessoas que também que se manifestam, que isso aí Isso, é inspirador é também inspirador. para os jovens, para quem pensa em empreender, para quem não sabe, está inseguro, às vezes se segue uma carreira, né, como funcionário, vai arriscar, que é sempre um risco também, né, Jorge? Então é muito bacana, é uma oportunidade muito grande e eu fico muito grato. Obrigado, Jair. Eu também te admiro a tua caminhada profissional, né? Muitos anos que a gente se conhece, né? Desde que quando tu era CLT, É né? verdade, isso aí. Então, eu admiro o profissional que tu é. E como eu sempre faço aquela primeira pergunta, né? Com quantos anos tu começou a trabalhar, Jair? Jorge, eu comecei com 7 anos a trabalhar, Jorge. Por incrível que pareça, eu sou do tempo que o pai não ia preso por incentivar o filho a trabalhar. Então, eu sou oriundo da agricultura, né? Meus pais moram até hoje na localidade de Chacra Velha, né? Passando a Vila Aurora, né? E a minha trajetória começa lá, entendeu? Até os 16 anos, né? Trabalhando com o pai na Dos agricultura. 7 aos 16 no interior, na Exatamente, na agricultura. agricultura. Que tipo de cultura era? Fumo Fumo? e arroz, milho, até arroz também. Um período Sim, até arroz nós plantamos também em terras arrendadas na região certo. lá. E feijão, a planta do seco que nós chamamos, né? E o principal, o fumo, né? E eu trabalhei com o pai em casa, por nós ser uma família grande, nós somos 6 irmãos, né? 6 irmãos. E aí por dificuldades também e uma propriedade pequena, né? A gente rematava assim no período entre safra trabalhando de peão, então ali por volta dos 12 anos já trabalhava para fora. Claro que dos 7, um trabalho, né, Isso, da altura da idade, como criança, dentro das limitações, mas já incentivado a trabalhar e ajudar, né? Não isso. tá trabalhando lá na linha de frente, mas tá ajudando o pai, ajudando a família, né? Então isso a gente aprendeu muito cedo. Já aquela gratificação do pai pelo desempenho, né? Ó, tantos pés de fumo, né? Então Isso. é coisa que me vem muito claro. Aquela carreira de fumo ali é tua, né? Então a gente trabalhava motivado por o dinheiro que esse aqui é para comprar o que tu quiser. Quer comprar um tênis, quer comprar de bala, né? Então chegar ao final da safra, o pai vinha com aquela quantia ali, né? Sei lá, hoje, R$ 100, não sei quanto, mas era um presente para nós, aquilo era tudo, né, Jorge? Então a gente começou nesse perfil já de buscar. Depois, lá pelos 12 anos, né, em virtude da propriedade ser pequena, a gente já no período entre safra já trabalhava de peão, que nós chamava na época, Ah, então ajudava um tio, ajudava algum vizinho vizinho. a fazer o trabalho de lavoura, e depois com 14 anos
Já por a propriedade ser pequena, eu já me tornei, fui ser empregado mesmo, porque eu trabalhei com um tio meu, já trabalhando, fazendo a safra inteira com ele. Saí de casa e fui morar com o tio, né? Na agricultura. Na agricultura também, exatamente. Então vivi 3 anos trabalhando com 2 tios meus, né? O tio Saul, faço questão de dizer, Certo. muito querido, o tio Reni, infelizmente falecido, meu padrinho e 15 anos mais velho que eu, né? Mas infelizmente Deus nos chamou cedo, né? Mas foi experiências maravilhosas com eles também de trabalho, né? E onde eu trabalhei com eles até os 16. Depois, nesses 3 anos que eu trabalhei fora, né, e fazendo safra inteira, ganhando porcentagem no final da safra e tal, realizei o meu primeiro sonho também contigo, que foi ter uma moto, né? Ele me deu uma porcentagem de uma lavoura de fumo sobre a produção e apontou para uma lavourinha lá, estou enxergando daqui, Certo. Jorge. E diz, olha, aquela lavoura lá é tua, né? Eu lavrava com boi, Jorge. Com boi nessa Boi. época. Diz, ó, prepara aquela terra lá, te dou todos os insumos, né? E o que produzir nela é teu. Nossa senhora, né, Jorge? Acho que a gente trabalha dobrado, né? É. Pela motivação, né? E aí foi, olha, se o teu pai concordar, diz ele, né? A gente busca em Porto Alegre, no Feirão HM, na época era uma moto, né? E realmente, de fato, fizemos a Que ano safra. isso? 80, eu sou de 74, 74, 88 por aí. próximo de 90. Exatamente, 90. antes dos anos 90, exatamente. E aí, 3 anos fora, né? Então, vivi essa experiência, mas eu tinha um sentimento comigo, Jorge, assim, muito pessoal, que nós éramos uma família grande irmãos menores, problema de doença, e eu tinha um sentimento de estar trabalhando do lado do pai. Eu tinha uma vontade, eu enxergava ele trabalhando na lavoura meio sozinho, o menor estudando, porque eu sou o terceiro de uma família de 6 irmãos, né? Tá. Tem a minha irmã mais velha, né? Que a gente nunca foi assim, a cultura do pai e da mãe, nunca colocar a filha mulher na linha de frente na lavoura, ajudar Tá. sim, mas jamais serviço pesado, assim, que para homem, uma coisa mais braçal, né? Então, o meu irmão mais novo rematava o pai se sentindo um pouco sozinho, assim, de alguém para estar na linha de frente com ele, né? Aí então eu resolvi voltar para casa. Eu disse, vou voltar para casa e quero trabalhar com o pai. E foi isso que eu fiz, com essa experiência que eu vivi também trabalhando fora, voltei para o ninho, né? Certo. Aí eu fiquei um ano com o pai. Mas aí, também a mesma coisa, peguei uma lavoura grande para plantar, o pai disse, olha, trabalhamos junto e essa parte aqui é tua também, né? Pra ti. E eu puxei, realmente, Jorge, dei o melhor de mim, assim, ó. Levantava às 6 da manhã, cuidava os cavalos, a soga na beira da estrada para alimentar, porque a propriedade era pequena em épocas de seca, alimentava eles, depois voltava, prendia, né? E aí tomava o café da manhã ali para 7h30, por aí, Jorge, e lavoura, né? Trabalhar, né? Lavrar, virar terra para plantar. Numa época que a gente não tinha. Poucas pessoas tinham trator, tinham ferramentas, né? Então a gente Sim. usava muito, né, nessa época. Então a gente viveu essa experiência. Aí, vivido um ano ali, né, na produção e fazendo isso aí, eu fiz uma boa safra de fumo da minha lavoura. Mas o pai, por ser umas terras mais castigadas e por uma estrutura grande que ele tinha de família, 2 filhas namorando, né? Já era uma turma de 10 ou 12 dentro de casa, né? Então, assim, Isso. era um custo de vida muito alto para o pai, né? E aquilo me incomodava também, sabe, Jorge? Então, uma Sim. coisa de muito novo, tipo, ficar me colocando no lugar dele, né, cara? Imagina um pai de família, né, com tamanhas dificuldades para enfrentar no dia a dia, né? E aí eu fiz aquela safra, o meu fumo deu uma boa grana, né? E o pai ficou com dificuldades, né? Com dívidas, coisa de fumo que já tinha. Essas dificuldades que muitos vivem até hoje, né? Endividamento e tal, e pelo custo de vida, né? E aí, como que eu vou pegar uma safra de fumo para mim ali junto com o pai, né? Vivendo tudo aquilo e dizer que é meu, né? Como gastar um dinheiro daquele? Aí eu raciocinei, pensei, eu já tinha vivido uma experiência, vi que a propriedade era pequena, que nós era muitos, né, Jorge? Eu cheguei no pai, pai, eu não tenho como pegar esse dinheiro, esse fumo aí é teu, né, para te ajudar a custear a tua despesa, mas eu quero a tua bênção, que eu quero buscar um novo caminho. Certo. Aí tu tinha 16 para 17. Exatamente, ali para os 16, antes dos 17. Foi quando eu mirei o rumo de Camaquã. E aí tu veio para Camaquã. Exatamente. Se mudou Sim. para Camaquã. Tinha um amigo meu, amigo até hoje, do Certo. coração, uma pessoa que, né, marca muito para mim, e até hoje nós somos muito amigos, né, de acampar, de passear e tal. O Flávio, né, Flávio e a Rosa são meus amigos, ela eu conheci depois, né, mas o Flávio já morava em Camaquã, um pouquinho mais velho que eu, era de lá da Chacra Velha também, e aí me convidou, cara, eu falava pra ele, a gente conversava, Isso, saía, dizia, tu quer vir pra Camaquã? Eu tô morando ali, olha, o lugar é simples, diz ele, mas tem espaço, quer passar um tempo, morar lá comigo, lá, dividir uma comida e tá tudo certo, diz ele. E aí eu aproveitei esse embalo, esse incentivo dele, e foi aí que eu, então, vim embora pra Camaquã.
Aí E aí procurou fui serviço em morar, fui Camaquã. morar na Major João Menezes, na Ponta do Prado, bem na saída lá. Uma casa com a tramela que a porta abria por fora, né? A geladeira, aquela antigona, aquela com as fechaduras, sabe? Um fogãozinho que funcionava um bico, tá, Jorge? Mas eu sempre digo que tudo isso que eu conto é com orgulho, tá, Jorge? Acho que Isso, gratidão. tudo que a gente passa na vida, eu sou muito grato, porque é o que ensina a gente exatamente, é os desafios, é saber superar eles, né? Sim, a superação. Exato, mas aquela emoção, né, Jorge, quando tu tá saindo ali do teu ninhozinho, do pai e da mãe, aquela proteção, né, quando tu tava sumindo aquela lombinha, o rumo da cidade, né, a pé, né, pegar o ônibus e tal para vir, dá um friozinho na espinha, né, Ah, é imagina. impossível dizer que não, assim Porque era como confortável em casa, né? exato, assim como tudo na vida, né, Jorge? É. Tudo que a gente vai, não tem como dizer que eu sempre digo que não existe corajoso sem medo, né? Então, primeiro vem o sentimento de medo e depois a coragem de enfrentar, né? Então foi isso, né? Então, né? O pai me abençoou, que eu pedi para ele, né? Certo. Que eles me abençoassem para mim vir, vai. E o pai ainda disse uma frase que eu carrego comigo até hoje e falo muito dela, né? Diz: pai, meu filho, aquilo que eu não posso te dar, eu não vou te impedir de conquistar. Vai a Tu luta vê. dizer. Então, mais uma razão, às vezes um filho, uma situação assim, pode ser uma briga, vai estar abandonando. Não, graças a Deus, tudo numa linha de jamais se desconstruir o que foi construído, né, Jorge? E a Isso. gente foi criado uma relação de muito amor, muito carinho, muitas dificuldades, sim, mas muito amor. Porque tem uma coisa que nós não podemos deixar de lado que o pai e a mãe nos deram, foi amor e carinho e atenção até hoje, né? Eles são assim. Para eles ver nós bem, para eles é a vida deles, entendeu? Eles vivem em torno da família, dos E com filhos, dos certeza netos. os pais, e com certeza tu concorda também, a gente quer ver que os filhos sejam melhores do que nós, né? Exatamente. Pode ter certeza disso. E Eu, hoje eu tenho o prazer, é, né, Jorge, de é, poder dizer isso é. com meu filho, né? Poder dizer, ó, eu Foi quero Eduardo que, é. o Eduardo, quero o melhor para ele também. Que ótimo, é. Mas aí tu veio para Camaquã e começou a trabalhar onde aqui na empresa? Desempregado, procurar emprego. E olha que interessante, Jorge. Um dos lugares que eu bati para procurar emprego, porque uma coisa eu digo assim, ó, o não eu já tinha em casa, né? Eu precisava É, do sim, né? Então fui correr atrás do sim, de alguém que me conseguiu a rápido, então. oportunidade. Não, bati perna, eu creio que uns 10 dias de porta em porta no comércio local. Sou Jair, sou da Chacra Velha, sou agricultor. Eu sempre gostei muito, Jorge, de carregar comigo a marca da trajetória que eu passei. Porque eu sempre digo assim hoje, uma identidade de uma pessoa oriunda da agricultura, ele sabe muito bem a questão de trabalho, de sacrifício, de esforço, entendeu? É É, difícil de encontrar alguém que vem da agricultura que não tenha percepção do que é trabalhar no sol, trabalhar na é, chuva, porque é uma empresa a céu aberto, né? Então, assim, ó, eu carregava isso comigo e tinha esse respeito de saber, o cara é da agricultura, né? Alguma coisa deve saber fazer mesmo, é. vontade tem, né? Então, eu saí de porta em porta. Entre os empregos que eu ia levantando cedo, tá, Jorge? Eu gosto de falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, nos vendo. Certo, O concordo. jovem hoje, que às vezes a gente recebe na empresa da gente com a mãe do lado, trouxe meu filho para te dar uma oportunidade, ele é honesto, né? E isso me incomoda, né, Jorge? Não pelo. Feliz pelo carinho da mãe em querer ajudar, mas não vejo que seja dessa forma, entendeu? O filho tem que ter coragem, tem que ter motivação, tem que buscar. Então eu não preciso, sozinho. Bom dia, boa tarde, com licença, sou o Jair, posso esperar, alguém que puder me atender, diz, olha, sou da agricultura, vim para a cidade, quero emprego e tal. E bati, entre as lojas que eu bati, a Móveis Piratini, Jorge. Teve na Móveis Na por aí. Móveis Piratini, por Deus. Na Móveis Piratini. O Leôncio me atende, que é falecido hoje, né? A Marilene, graças a Deus, minha amiga até hoje, está morando em São Leopoldo, né? E perguntei oportunidade de emprego. Disse, não, não tem, é bem objetivo, não tem. E aí, quando disse que não tinha, eu falei, eu sou da agricultura, vim lá de fora, estou procurando e tal. Criamos um papo, não, no momento não e tal, momento. E eu enxerguei uma cama e um colchão no fundo, assim, do lado, uma cama para Sei. vender. E aí, eu curioso, e sonhando, né, Jorge, para quando tivesse dinheiro, comprar uma caminha nova e um colchão que era meia boca o meu lá, né, dava Tá. para dormir. E aí eu vou perguntar quanto é que é, já para mim botar na minha cabeça quanto é que eu tenho que ganhar, eu vou arrumar um emprego, né? E aí perguntei o preço, ele me deu o preço e eu agradeci, virei as costas para ir embora. Não, não, para aí, guri. Não, não, obrigado. Eu disse, não, mas e o colchão e a cama, não vamos negociar? Bem vendedor que Tu ele já vê. era, né? É. Eu digo, não, vou lhe agradecer, mas eu não tenho dinheiro. E virei as costas para ir embora de novo. Eu sempre fui muito ágil, assim, né, Jorge? Muito objetivo, né? Certo. E ele, não, para aí, vamos conversar, eu vou parcelar para ti. Eu digo, mas, seu Leôncio, eu já tinha conversado com ele, para falar do nome para ele, e ele o meu. Disse, seu Leôncio, quem não tem dinheiro e não tem emprego, não tem como abrir uma prestação, né? Ele olhou para mim, Jorge, no meu olho, e disse assim, ó, meu filho, Deus vai te abençoar
e tu vai arrumar um emprego. Chamou o pessoal, mandou carregar a cama e o colchão, Jorge. E eu junto com o caminhãozinho dele, um F1000, 4000, um F100 acho que eles tinham, e me levaram em casa com o colchão, na hora. Eu não dormi aquela noite, Jorge. Como é que eu vou pagar esse homem? E aí dobrou minha motivação para procurar um emprego. Dobrou. E aí, na mesma semana, eu bato na madeireira JC, na época, que hoje é JC Materiais de Construção. JC. Entre outros empregos que eu busquei, outros lugares, bati na JC Materiais de Construção. E aí, o Nivaldo, como eu era magrinho, vinha judiado da lavoura, né, 40 e poucos quilos, assim, e queimadinho do sol, né, realmente, a gente, né, ele me olhou dos pés à cabeça e não dá para negar. Eu brinco com ele até hoje quando a gente conversa. Né? Ele não acreditou que eu ia aguentar. Porque numa madeireira, né, a céu aberto, no começo ali, né? E aí ele olhou dos pés à cabeça. Vem amanhã, guri, vamos fazer um teste. Mas deu claro, se não der, já era, né? Vem amanhã. Rapaz, aquilo ali, não sabia na vontade que eu tava. Fui para casa já, né, feliz. Que hora começa? Era 7h30, acho que era. 7h15 eu já tava na porta lá. Cheguei primeiro que ele. Parei e fiquei lá. O que eu faço? E já mandou juntar tábua e fazer coisas lá e cá, e pá. E eu trabalhando ali, fazendo o que eu podia, ajudando, né? Quando foi no sábado, ele dá um grito lá, ele tinha um escritório menor do lado, certo. Né? Aí ele, né? E eu, murchei a orelha, né, Jorge? Tô demitido, né? Jorge, a exemplo do que se queixam hoje de hora extra, de que o que eu ganho, quanto eu vou ganhar, porque não sei o quê, porque se não for isso, eu não sabia quanto eu ia ganhar e nem o dia de receber. Eu só sabia que eu estava empregado. E pronto, e feliz da vida. Tô empregado e vou dar o melhor de mim. E segui. Quando foi no sábado, ele chama, né? Uri, chega aqui, digo, eu pago por semana, eu vou te dar já primeira. Cara, aquele dinheiro veio com uma luva, né, cara? Onde é que eu fui, Jorge? Correndo na Malves Piratini. Procurar o seu Leôncio. Ele veio. Digo, seu Leôncio, eu vim lhe agradecer a sua bênção, que o senhor me abençoou, eu tô empregado. E eu já vim começar a pagar minha cama e meu colchão. Que bacana. E assim começou a minha história, a minha amizade com eles. A minha trajetória de nunca mais. E né, hoje, tu vê, 16 para 52, né, Jorge? Lá se vão 30 e tantos anos, né? E quantos anos trabalhou na JC? Na JC eu trabalhei 2 anos. 2 anos? 2 anos, exatamente. Praticamente até os teus 18, por aí, né? Exatamente. E aí já naquele sentimento de melhorar de vida, buscar oportunidade, né? Tudo mais. E aí, Jorge, nesse período eu já estava de encarregado, tá? Eu subi escalas e muitos que entraram depois de mim não aguentaram. Muita gente não aguentava, o pessoal, né? E eu repunando o serviço do sol na chuva, né? Isso. E empilhar tábua de pinos que vai trançando. Quem entende sabe que tu vai transando. Levanta 4, 5 metros de altura, 6 metros. Vai abarrando para secar, né? Exato, vai barrando para secar. E eu fazia tudo aquilo ali, depois assumi a serra. E aí eu comecei a apertar o Nivaldo por salário, né? Eu digo, cara, assim, eu tenho sonhos, tenho planos, eu preciso melhorar de vida, eu preciso, né? E eu, né, quero. E aí, Jorge, me passou para 1,8, eu comecei com o salário do comércio, né? Isso. Ele me passou para 1,8, mais ou menos, foi por aí. E Jorge, aí eu tô no meu limite contigo, é o que eu posso. Enfim, entendi também, claro. Mas aí como é que mas eu preciso, eu tenho condições de ir mais longe. E eu estudava à noite, né, Jorge? Eu trabalhava na madeireira. Eu corria da madeireira para casa para chegar ali onde eu morava. E na época tinha um ônibus do Povão, não sei se tu lembra, do Zé Cândido, tinha botado um ônibus público, né? Que era permitido na época, que circulava de graça, né? Fazia da trajetória nos bairros mais pobres, né? Então eu tinha a expectativa, porque eu não tinha bicicleta, não tinha nada, né, Jorge? E nem podia comprar na época, né? Então eu corria da madeireira para casa para tomar um banho. E às vezes eu tinha que escolher entre tomar um banho ou tomar café. Sim. Não dava tempo dos dois, porque o ônibus roncava, vinha fazendo um barulhinho ladeira abaixo, né? E eu tinha que largar correndo para pegar o ônibus para mim ir até o centro. E depois do centro para poder estudar na Viegas, que eu estudava na Escola Oswaldo Aranha ali. Então mas nunca desisti de estudar, né, Jorge? Fui batalhando até conseguir me formar, né? E conciliando os dois. Aí depois desses 2 anos e pouco de madeireira, né? E aí eu digo, preciso sair para procurar emprego, mas eu não tinha horário, assim, era difícil o horário comercial. Aí o meu irmão fez um teste no Nacional Big Box, na época, e ele era de menor. E aí eu já tinha fechado os 18, muito bem colocado por ti. Tá. E eu tava embalando os 18 ali, e o meu irmão, por que tu não vai lá e não faz um teste, gente? Mas como é que eu vou ir? Vou dizer o quê pro Catarina? Que eu vou fazer um teste, né? Catarina chamava ele, o cara vai me demitir, né? E eu não posso ficar sem emprego, né? Então nunca a gente, né, vira as costas porque a gente tá. Então, pedir demissão para ir procurar outro, não, né, Jorge? Vamos primeiro. Aí, na época, assim, me deu, eu tô com dor de dente, preciso consultar.
Foi o que veio, né, Jorge, na Aham. cabeça, né? E aí, ele, não, vai lá, tranquilo. E aí eu fui lá e fiz a entrevista. Cheguei lá na Nacional, tinha uns 20 na fila, né, Jorge, pra entrevista, né? Vai, eu demorei, né, cara? E aí chegou a minha vez, o cara conversou comigo e tal, contei a minha história de vida, de onde eu vinha, onde eu tava, e digo assim, ó, e tal, e deixei claro lá que digo, olha, eu não posso abandonar o emprego que eu tô. Se por um acaso eu passar, desculpa a franqueza, mas assim, só pra deixar claro, né? Isso. Eu preciso ir lá e me acertar com o meu patrão e ver o que ele precisa de mim para depois eu sair. Ele foi, né, foi muito bom para mim, é muito bom para mim lá, e eu tenho que ser transparente com ele. E aí, não, espera lá, vamos avaliar. Aí conversou com os outros, foi, nós tudo sentadinho, aquela ansiedade, aquela expectativa, né, já. Expectativa. E aí daqui um pouco ficou mais três junto comigo, né? E era uma vaga. Uma vaga. Uhum. E era um pente fino mesmo. Fui para terceira entrevista, assim, e aí o cara, a vaga é tua, dizer. Pá, eu não acreditei, né, Jorge? Mas aí deu medo, né, Jorge? Imagina, né? Sair do que eu tenho garantido, seguro já há 2 anos e pouco, né? Para ir para um novo desafio, né? Tinha as máquinas etiquetadoras de preço, né? Naquela época eu usava muito e eu. Mas eu não posso perder uma oportunidade dessa, né? Aí cheguei no Catarina, pedi para conversar com ele, cara, tu me ofereceu o que tu pôde, eu respeito isso, mas eu não fui no dentista, eu quero te pedir desculpa, eu não sabia o que dizer e eu não queria te decepcionar e eu rematei inventando Certo. a história do dentista, mas não é, eu fui numa entrevista de emprego e eu passei. E lá vou ganhar cesta básica, vou ganhar um salário maior, né? Me ofereceram plano de carreira, chance de crescer. Eu disse, não, Jair. Não gostou, claro. É, Imagina, a gente imagino. trabalhava muito bem, né? Mas entendeu, já, Jair. Né? Depois passou na hora, mas claro, na hora, né? É normal, né? E aí fui pro Nacional Big Box. 2 anos e pouco ali também. 2 anos, praticamente dos 18 aos 20. Exatamente. Em torno dos 20 anos, Nacional Big Box. Uhum. E o que me tirou né? Isso. Uma promessa de oportunidade de crescimento. Eu entendo, Jorge, assim, a gente não deve ser ganancioso, mas a gente tem que saber valorizar também a capacidade que a gente tem de luta e de buscar o melhor, né? Então aí nos convidaram, eu e mais três, até 2 primos meus que eu rematei indicando, Jorge, depois, Certo. e 2 primos foram trabalhar comigo ainda também. Ronaldo e o Joãozinho, 2 primos. Vocês ouvirem depois vão saber que eu falei o nome deles. E fomos, só que nós tinha a condição de não comentar que nós era parente. Sim. Foi um pedido deles. Certo. Era uma rede, né? Para É. não misturar Não familiar. misturar a família. E aí, depois dos 2 anos, tu foi para onde? Aí eu fui, passado esses 2 anos, eu também desmotivado por uma situação, nós fomos convidados por eles para montar uma loja na Barra do Ribeiro, do Nacional. Eles tinham Tá. comprado uma outra rede lá, e o rapaz que me levou para lá e me pediu para nós trabalhamos 36 horas sem parar, Jorge, para montar o mercado lá no tempo hábil, ajudando a suprir prateleira e tudo mais. E ele me disse que eu ia me pôr de estoquista e que eu ia subir meu salário em 40%, né? Certo. Só que aí depois rematou, enfim, por outras questões pessoais, ele escolheu outro, fora da linha dele. E eu não gostei daquilo. Mas eu guardei para mim, né, Jorge? Sim, sim. E fui procurar emprego. Digo, não, não posso fechar, né? Não se fecha uma porta para abrir outra, né? Aguentei quieto, não falei para ninguém e fui procurar emprego. Onde é que eu bati? Na JH Santos. Foi, JH foi Santos. uma virada para mim, né? Ali já foi, né? Tinha relógio ponto no Nacional. Se não chegasse atrasado e não botasse atestado, tá, Jorge? São coisas que a gente carrega até hoje, né? Como Isso. exemplo, né? Então, assim, ó, não chegou atrasado no emprego, um relógio ponto e bater, né? Chegou dentro do horário, tinha acho que 5 minutos de tolerância por alguma situação de trânsito, mas chegou no horário, saiu no horário, não pôs atestado, uma cesta básica. Bom, a comida praticamente eu já não comprava mais, né, Jorge? Porque ganhava arroz, feijão, polenta, sabe? Um kit Sei, básico sei. de sobrevivência, né? Então, aquilo eu levava nas costas para casa, né, Jorge? Aí Isso, Juliano. levava nas costas para casa orgulhoso, aquele pacotinho de comida, aquele fardo, né? E aí, enfim, né? Aí fui na Maristela, minha amiga até hoje também, pedi Da emprego JH na Santos. JH Santos. Maristela, eu tô descontente com o meu emprego, mas, né, me deram a oportunidade e eu tô aqui. Olha, Jorge, não tem a vaga agora. Mas olha bem como é que e eu gosto de falar como exemplo também, né, Jorge? Eu não cheguei atropelando ninguém, nem, ó, tá aqui o meu currículo se alguém quiser, entendeu? Isso. Não, eu cheguei lá, quem é a gerente? Quem é? Dona Maristela. Dona Maristela, eu sou o Jair, eu vou lhe aguardar
e saber se a senhora pode me atender. Não, aguarda que eu vou terminar o que eu estou fazendo e vou te atender. Sentava e, no tempo E ela dela, esperando. aguardava ela para me poder dizer para ela o que era o meu sentimento, né? E aí eu fiz isso, era meio-dia, meia hora da tarde, e ela ocupada, ela fechando um fechamento de crediário e caixa dela lá, e eu, sendo, o que que era para ti? Não, eu quero buscar oportunidade, que trabalho aqui no Nacional, né? Mas eu quero melhorar. Não, não tem vaga, mas vai ter, vem daqui uns dias aqui. Tá bom. É para voltar quantos dias? Uma semana, 10 dias. Tá bom. Marquei no calendário. Deu 8 dias por aí, dona Maristela, tudo bem? Perguntaram, não, vou falar com a Maristela. Ela estava ocupada de novo. Maristela, vou lhe aguardar que eu quero falar com a senhora. Isso. A senhora pediu que eu voltasse, eu tô aqui. Disse, olha, não saiu a vaga, mas vai sair. Vem daqui 10 dias. Tá bem, mandou voltar. Eu vou voltar, né, Ju? Calendário de novo, dei uma sondada no comércio, alguma outra possibilidade, não veio. E aí passou esse prazo, eu tô lhe aguardando, mas tá bem. Eu digo, a tua vaga saiu. Eu digo, pá, Olha só, tua vaga saiu, sério, sim. Vendedor. vendedor. Só que no Nacional Big Box ainda eles vendiam eletro, né, Jorge? Então eu já tinha Já tinha um já conhecimento. tinha um sentimento, aquela vontade de atender. Então teve uma situação de uma venda de um cliente, um senhor, né? Que aí eu saía do meu setor de abastecimento de prateleira, de supridor de prateleira, nós chamávamos na época, e eu não deixava as pessoas sem ser atendidas. E o pessoal que estava no eletro não dava muita bola, né? Então eu via lá, bom dia, eu queria né, ver uma batedeira, um liquidificador, um forno, né? E aí esse senhor queria comprar uma churrasqueira. Eu fui lá atender ele, depois o rapaz que era o encarregado que atendia, eu passei para ele, e o cara, não, vê e tal, pediu para me ajudar o cara a desembalar uma churrasqueira e tal, mas ele saiu, foi embora. Aí logo em seguida ele voltou, não, voltou, mas eu queria falar com o Jair, acho que ele é o rapazinho que me atendeu. Tu me atendeu tão bem, rapaz, ele que eu voltei por tua causa. Aquilo me marcou até hoje, Jorge. Tu vê. Ele gostou da minha espontaneidade e disse, tô comprando por tua causa. Aí pediu um desconto, a negociação comprou. E daquele dia em diante, nesse período dentro do Nacional, o rapaz me puxou para cuidar do elétrico. A ser vendedor ali, não ganhava nada de comissão nem nada, né, Jorge? Mas apenas dava esse atendimento e cuidava ali também, né? Então foi o que me levou assim uma aptidão Despertou para o atendimento ao cliente. atendimento aqui. E aí, mas eu me assustei, né, Jorge? De novo aquele medo antes da coragem, né? Eu digo, eu vou para casa. Jorge, uma coisa que eu carrego muito comigo é Deus no coração, tá? Eu sou cristão, sou luterano de berço, tá? Meus avós são, meus avós paternos, né? Ajudaram a construir a igreja nossa na comunidade da Chácara Velha, né? E eu sou membro até hoje também. Então, quando eu respirei fundo, né, para dar a resposta para a dona Estela, eu vou pensar, porque é uma decisão muito importante, mexe com a minha vida, eu não posso ficar desempregado. Então, eu vou pensar para lhe dar a resposta. Uma coisa eu lhe digo, eu não posso abandonar meu emprego. Eu preciso ir lá negociar com eles. Se eles quiserem que eu cumpra o aviso, eu vou ter que cumprir, porque eu não posso deixar o meu setor abandonado. E isso é outra coisa que eu gosto de falar, que eu carrego até hoje, e eu falo disso, né, Jorge? Zé, não tem problema, Jair, eu espero, não tem problema. 20 dias, 30 dias, a vaga é tua. Tá tudo certo, Zé. Tá bem. Aí fui para casa, orei, almocei, me deitei, né? Fiz a minha oração, pedindo a Deus sabedoria para mim tomar minha decisão. E quando eu acordei para vir trabalhar no meu horário de trabalho, no Nacional, né? Exato. Voltei com a minha decisão. Eu vou encarar. E aí cheguei lá, só entrei na loja, bati meu ponto, fui pro meu setor, e só queria falar com o gerente, né? Ele disse, não, vamos na minha sala lá. Quando eu entrei na sala para conversar, ele disse, Jair, eu tava pensando que tu tá, né, merecendo uma oportunidade e tal, não sei o que. Ele disse, não, eu queria te agradecer, mas eu tomei a decisão de eu sair. Não, mas não sei o que tem mais, tu pode ser fiscal de caixa, e poderia passar pro caixa. Diz, eu sei, eu fico muito agradecido. Mas eu não volto atrás de uma decisão. E eu amadureci, pensei, tomei a decisão que eu quero realmente, o que tu puder fazer por mim, para nós fazer um acordo, para mim poder sair numa boa. Não vou abandonar o setor, eu fico quanto tempo tu quer que eu cumpra 30 dias, quer que eu treine alguém no meu lugar, o que tu quiser, eu não abandono. Vou estar aqui, não vou virar as costas. Fico agradecido, dizer, eu vou ver o que eu posso fazer por ti. Aí saí, voltei pro meu setor, os colegas ainda questionando, eu digo, não, nada, tá tudo certo. Não, o que houve? Te chamaram na sala, te demitiram? Não, vamos conversar. Isso. Eu nunca gostei de misturar isso também, né? Sempre respeitar a empresa e os profissionais, né? Aí, em seguida, ele me chamou de volta. Vem cá, tudo certo, Jair, tu pode ir embora. A empresa aceitou, né? Ajustou um acordo aqui para ti e tu pode ir embora, tá tudo certo. Não vou deixar ninguém. Não. A gente realoca o setor e é uma filosofia da empresa, tá bem. Então fui para casa já no outro dia, né? Já da universidade deu tudo certo lá, me entendi com a empresa lá. Aí já fui, né?
fazer um teste que ela pediu o final lá para me fazer, para preencher uma papelada lá e tal. E vendedor na JH Santos, no meio de uns 8 vendedores assim. Sérgio Maldonado, o Regis, o Vandir. Vandir, na época, o O Vandir. Vandir, eu não sei se o Vandir já não tinha saído na época. O Nilo, não É, trabalhou com o Nilo? Não, o Nilo já tinha saído também. Com a Nelly, né, que depois foi minha funcionária também. Então eu peguei uma turma, o Sérgio Maldonado, o Sérgio me chamava de Jair Bala. Sérgio Maldonado foi uma figura, porque assim, ó, no meio da correria e vendedor, comissionado, cada um se vira por si, né, Jorge? E o Sérgio era um cara muito paizão, assim, né? Ele conversava, aí a gente, às vezes, aquela ansiedade, aquela promessa, assim, Jair, toma um pouco mais de cuidado, sabe? E eu louco para vender meio que de qualquer jeito, né, Jorge? Claro. Sem aquela preocupação de manter o cliente, né? Era tudo muito corrido. E era uma época, assim, que não tinha negociação, né, Jorge? É engraçado a dinâmica do mercado e tudo que a gente viveu, porque ninguém te questionava, ó, esse copo se é 10, é 10, tira a nota que eu vou levar, se freezer quantos cruzeiro tava tudo certo, entendeu? Não é como é hoje, né? No nosso ramo, pelo menos, né, Jorge? Acho que acho que o Não, teu todo também. ramo, todo ramo. É 50, se tu fizer 40, faz sem juros, faz em 10 vezes. Era apontar o produto e aguardava, tira a nota que eu vou levar. Então a gente era uns tirador de nota. Eu não era vendedor, nós era tirador de nota, porque olha, claro, depois passava para o crediário e cuidar, mas a gente E tinha quanto tempo de JH Santos? 2 anos e pouco também. Vem dando uma média de 2 anos. Uma média de 2 anos, 2 anos. exatamente. E depois da JH Santos? Mas antes de falar, o Jair, eu quero só lembrar aqui, Claro. estou com o Jair, né? Meu empreendedor Jair, Móveis Piratini, lá Instagram, @Móveis Piratini, o WhatsApp da Móveis Piratini 99 54 94 706. E o fone fixo 3671 3263. Lembrando também Center Tintas, tá no Instagram, @Center Tintas Camaquã, a Centeraço, @Centeraco Oficial, a Center Mix, @Center Mix _oficial, e a Clip Livraria Center no @clip.camaquã. Lá no também o Insta podcast CPF CNPJ tudo junto. Nos siga tanto no YouTube para a gente fortalecer esse canal. E estou aqui com o nosso técnico Tauan da Pulse Consultoria, com Tauan e a Fábio. E lá no Instagram, né, Tauan? @Pulse Consultoria. É isso aí. Voltando, Jair. Muito bem. Depois de 2 anos na JH Santos, qual é o próximo? Infelizmente, uma fatalidade com a JH Santos, né, Jorge, que foi vinha com dificuldades financeiras logo depois, arrematou eu sabendo pelo Jornal Nacional, né, que a JH Santos estava pedindo falência. Aí entra a questão das dificuldades que grandes empresas, e a JH Santos, todo mundo sabe, ou quem tem mais tempo, foi a maior rede de lojas do Rio Grande do Sul, né? E a nível de Brasil se tornou uma gigante, né? Então, problemas, enfim, na época pediu falência. Quando nós chegamos no outro dia, nós meio sem entender, jovem ainda e tal, ou sem querer acreditar, né, Jorge? Quando nós chegamos segunda-feira para trabalhar, as portas lacradas já, né? Tinha um decreto que... E aí nós ficamos mato sem cachorro, como se diz, né? Aí tudo de novo a nossa vida. Nós estávamos sentados dentro da loja ainda, tá, Jorge? Isso me marcou muito também, o pessoal, né? Ressentido ali, o que vão fazer da vida e tal, né? Qual é a nossa... E aí o seu João Correia, meu velho amigo, e faz frete até hoje ainda, né? Ele para com o caminhãozinho dele na esquina do Alvorada ali, né? Isso. E o Jorge bateu seu João, né? Bateu na grade assim para falar comigo. Eu disse, sim, digo, a Madalena da Rádio Luz quer falar contigo. Eu digo, tá bem, quer? Não, vou lá. Acho que é uma oportunidade. Cheguei lá, a dona Madalena, o seu João falou muito bem de ti, que tu é muito querido pela turma ali, e eu quero saber se tu quer vir trabalhar comigo aqui. A Rádio Luz era na esquina onde é hoje, aqui na Presidente Vargas lá, perto do Macla, né?
Ou Não, não? pra cá, é a Ouro Preto hoje, né? A Ouro Preto. Ah, é Prédio verdade. novo, É Ouro Preto verdade. na esquina ali. E aí fui lá falar com a Madalena, Madalena, eu não sei nem da minha vida, porque a minha carteira, né? Era rede também, era uma rede menor, tinha umas 8 lojas, né? A minha carteira tá trancada, assim, eu não sei nada da minha vida, só sei que nós estamos. Não, mas não tem problema. Naquela época era mais tranquilo, não, dá para começar aqui, enfim, tal. Tá, vamos lá. E aí já entrou em acordo para nós liberar a carteira, mas eu já saí trabalhando. No outro dia, Já começou direto lá. vendedor na Rádio Luz. Rádio Luz. Era mais voltado para o eletro ali. Essa empresa eu Não, ainda existe. existe. A Rádio Luz existe. Bom, até pouco tempo existia. Eu creio que agora até nem Eu tenho. não Mas tenho a Rádio Luz tinha é de Jaguarão, a matriz a deles. matriz. Jaguarão, né? E me parece que ainda está sólido no mercado. Menor, fechou Camaquã também, algumas lojas, mas. E aí eu aceitei o desafio, né? Fui trabalhar. Mas pouco tempo depois, a Obino passava por um processo, né, Jorge? Ali eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos. Na Rádio Luz. Na Rádio Luz. De 6 a 7 meses, exatamente. E aí veio a Obino estava em ampliação da loja, né? Estava ampliando bastante ali. E aí veio um convite do Paulo Guim, né? Meu velho amigo. O Paulo. Paulo Guim, uma figura Gente incrível, boa, Paulo. gente muito querida. E aí o Paulo me chamou para nós conversar. A gente, mudança de novo, né, Jorge? Aí, É. outra mudança na vida, mas Tu vê, então, eu conheci o Jair na Albino. Eu não sabia essa caminhada. Não, da agricultura e da Albino. Eu, quando comecei a perguntar, pensei que ele ia falar assim, vim lá de fora, comecei a trabalhar na Albino. tu vê, né? Que é Não, uma caminhada de uma, CLT, né? uma caminhada, Jorge, é verdade. Mas uma coisa na vida Mas deixando é bons relacionamentos, boas amizades, sempre, excelente trabalho, né? até, Então, isso que importa. até hoje, né, Jorge? E aí, depois, quando veio a oportunidade, o Paulo me chama, então, né, a gente conversa, mostrei interesse e tal. E aí a gente ficou de conversar e tal. Ele me chamou novamente, né? E aí, Jair, vamos. Aí dizer, Jair, só vou deixar bem claro para te dizer, né? Bem sério para mim. Eu não tô te chamando para te ser mais um aqui, dizer. Era uma turma de 10 ou 12 vendedores, né? Eu quero que tu seja um vendedor de ponta, dizer. Eu sei do teu potencial. Então, isso aí são coisas que já começam a marcar a trajetória, né, Jorge? Da pessoa manter uma linha de respeito, sabe, de seriedade, de amizade, sabe? De buscar cativar. Então, isso muito cedo eu já lutei muito por isso, transmitir confiança e respeito pelas pessoas, entendeu? Independente por onde eu passei, o Jair, né, encrencou para sair, nada. Onde Certo. eu passei, se ligar, nós somos amigos até hoje, eu e o Catarina, sou cliente dele também, Isso. eles guri, compram comigo, acompanham os guri. Não são gente boa, empresa Uma séria. empresa Quantos séria, isso anos, é? foi eu sempre digo pro Catarina, ele foi uma grande lição para mim, a pegada que ele sempre teve na venda, aquela vontade de atender, sabe, não vai de corpo mole, nós não ia, o Catarina nos ensinou que tu nunca vai de corpo mole pro cliente, será que vai, não vai, vai lá e atende o cara, se tivesse que emborcar 10 tábuas para mostrar que, não gostei dessa, daquela, vender É, mesmo, né, já atender bem atendido, cumprir as ser entregas, prestativo. então aquilo ali eu já foi na veia, assim, e aquela coisa de chegar chegando mesmo, né, não fazer de conta. Então foi isso, e aí o Paulo me intimou, né, olha, tá bem, aí doeu o coração pra Madalena, né, Isso. Madalena Gorniak, né? E aí ela diz, que pena. Eu lamento, mas eu também não posso, né? É uma empresa grande, né? Vende imóveis, né? Abre um leque maior de possibilidade para mim também. Diz, não, Jair, eu entendo. Fico dói, diz ela, né? Tinha uma relação de amizade com o pessoal ali também, né? E fui para o novo desafio, né? E ele ainda me deixou claro naquele período, o Paulo, assim, dizer, Jair, tem muitos momentos aqui, tu está entrando num novo sistema que o mercado está exigindo. Então, tem um sistema que limita os teus descontos. Dependendo do desconto que tu der, tu vai ganhar um salário menor. Enquanto que os teus colegas vendedores que estão no sistema CLT antigo, o desconto que for autorizado eles derem, eles ganham igual. Tudo bem. Então, provavelmente tu possa vender mais que eles e receber menos. Não, o que importa é o que tu está me dizendo É. e eu estou preocupado com o Importa que é eu vou acordado, construir, é. o que eles estão. É outra coisa que chama atenção, às vezes eu sempre digo, né, Jorge? Quer ganhar o que eu ganho, tem que fazer o que eu faço, vamos dizer assim. Quer ganhar o que tu ganha, faz o que tu faz. Então, assim, não ia me agarrar com o que o outro ganhava para. Não, tem que me agarrar com a minha capacidade de fazer, né? De vender o que eu posso Certo, vender e certo. tá tudo certo, né? Jorge, eu creio que em 8 meses eu me tornei o vendedor mais velho dentro da Ubino. Mais velho. Girou todos por conta daquele novo sistema ali.
foi girando, foi saindo, Foram trocando, mudando o trocando, sistema. exatamente, trocando para entrar no novo. Teve uns até que saíram fora, passaram um tempo e depois voltaram e renovou mesmo. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção, a mudança, e que ela E veio. quanto tempo de Ubino? Pulamos dos 2 para os 12. 12 de Ubino, 12 de Ubino. 12 anos na Ubino, Jorge. Tu sabe, eu tenho a questão que eu falo sobre clientes que são fundamentais. A gente sempre comenta, né, para qualquer empresa, pois representam a base do negócio. Sem os clientes, né, não é o atendimento. Eu sempre pergunto como é que tu treina tua equipe. Eu sei que teu atendimento personalizado, mas eu tive um aprendizado lá no Ubino, de repente nem lembra mais. Teu, que uma vez nós conversando em certo momento, nós nos encontramos na época, e tu me disse assim, vê se tu vai lembrar disso. E eu já passei no mínimo umas 2 vezes para nossa reunião da equipe na Center Tintas, tá? Tu me disse assim, ó, eu dou um orçamento para um cliente aqui na loja, tu trabalhar no Ubino. Passam 3, 4 dias, o cliente volta aqui, não procuro. Tu diz assim, eu não fico bravo. Eu faço uma análise assim, no que eu errei, no que eu atendi bem. Tu lembra disso? Lembro. Para não dizer que eu estou inventando Não, aqui. Jorge, já chegou, essa informação já Não, chegou. não. Eu já por 2 pessoal da tua equipe eu já recebi esse elogio. Então eu falo como vindo um de ti. exemplo, né? E não fato. ficar assim, deu orçamento. Não, tu me falou isso na época e foi um aprendizado. Um dia que eu errei. E nós também temos que aprender isso, tanto como vendedores, como loja. Fato. Entendeu? Porque é um conjunto, né? O vendedor, que bom se o cliente voltar na loja e comprar de outro. Mas é o risco que ele compre de outra loja. Então, nós temos que avaliar onde foi que a gente errou. Perfeito. Por que não atendemos a necessidade do cliente? Carrego isso comigo até hoje, Jorge. Essa filosofia de trabalho, e é o que eu passo para minha equipe também. Digo, dá o melhor de ti. O resultado, ele é uma consequência. Agora, pois é, agora eu vi que o fulaninho comprou lá não sei aonde, deixou de comprar comigo. Tá, mas onde é que nós falhamos? Porque, às vezes, não, né, sei lá, mas muitas vezes eu passei por situações dentro da própria Ubino, do próprio vendedor, e muitas vezes em questionar o cliente, eu sou um pai de família, eu preciso trabalhar, sou comissionado. Eu acho assim, ó, o cara tem que comprar com quem ele quer comprar. A pessoa é livre, né, de se sentir bem, e aí, por isso que eu te falei do fator na época, e lembro e falo disso até hoje. Dá o melhor de ti e chama o cliente pelo nome, te apresenta para ele, para que ele saiba o teu, né? Dá o orçamento bem dado. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? O cliente pede o orçamento, tá com pressa, eu uso muito, tá, Jorge? Ó, deixa o teu número, eu posso rever, ó, e mando eles, ó, vou rever com o Jair, ver com a fábrica uma promoção, ou prazo de entrega, ou a cor, e te retorno. Ótimo, as pessoas gostam disso. Aí às vezes é a foto para mandar para a esposa, né? Olha a chance que tu tem de ter um canal de comunicação com o cliente, criar uma relação com ele. Criar uma Né? relação. Então, a foto do sofá, quando o cara chega em casa, vai pegar um papelzinho para botar no bolso, para anotar, né, Jorge? Aí perde, aí não sabe onde é que tá. O cara já fica com o contato dele, manda a foto, manda a medida, manda a cor, possibilidade de cor. O cliente chega em casa, ou às vezes manda pelo WhatsApp para a esposa ou para o familiar, né? Olha, eu estive aqui na Piratini, olhei, e aí, sabe? Então, tu sai de uma linha imaginária para, né, para possibilidade legítima, né? Jair, a gente sabe que tanto para a empresa como para nós como CPF, a importância de um planejamento. Certo. Eu vejo que o planejamento é algo extremamente a mesma coisa, vamos dizer que tu me encontra eu viajando, onde tu vai? Não sei, estou indo. Não, tu tem que saber para onde tu quer ir. Essa tua viagem, esse teu caminho, esse teu planejamento pode levar uma semana, um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, tudo depende, mas é importante planejarmos. Tu tem alguma coisa na empresa, eu imagino que tenha, não que precise ser aquele formal, né? Sim. Planejamento estratégico, não, mas algum planejamento, o que eu quero para 2026, para 2027, até para 2030, até 2035, tu formaliza, tu pensa nisso, porque eu acredito que isso forma uma energia muito grande. Exatamente. Nós sempre utilizamos a ferramenta tanto para o nosso CPF da família, individual ou familiar, como também a empresa, né? Exatamente. Eu carrego isso comigo há muito tempo, muito, muito na minha linha de projeto de vida, né, Jorge? Lá dessa trajetória que eu te contei até o Ubino, e eu tinha um sonho de empreender.
eu tinha isso muito dentro de mim, de empreender, de ter o meu negócio próprio. Por mais que eu me dedicasse ali à venda, mas eu sabia que tinha um tempo, porque tinha uma situação de experiência, de planejamento e de recurso financeiro, né? Porque senão caminhar isso tudo junto. Sem um planejamento, tu não chega à conclusão de qual é a necessidade do investimento, entendeu? E sem um investimento, tu não consegue ter montar uma estrutura e uma expectativa. Então, já na Obino, quando eu planejei, eu fui premiado, Jorge, fui reconhecido. Ganhei viagem para Beto Carreiro, ganhei colchão, ganhei TV, sabe? As marcas que nos desafiavam com prêmios para o resultado, eu era um papa-prêmio. Assim, ó, e na época eles incentivavam muito os vendedores. Era uma época assim muito livre assim para as indústrias incentivarem os vendedores. E eu, motivação no máximo. Vale refeição, ticket de alimentação, sabe? Ganhei muito isso aí. Certo. Mas na Obino foi onde eu tomei a decisão De empreender. Deu para criar um CNPJ. Exatamente. Só que eu precisava, sabe, assim, ó, eu tinha recursos. Eu já tinha comprado meu terreno, já tinha construído a minha casa, né? Eu tinha carro, né? Tinha casa mobiliada, bonitinho, né? Muitas coisas o comércio e todo esse desempenho me proporcionou, né? Graças a Deus, né, Jorge? Então, eu já tinha mais assim recurso para investimento sem tu se desfazer do patrimônio, não, né? Então, 12 anos de empresa, né? Isso. E recurso, enfim, e rescisão e tudo mais, me ajudaria, né? Então foi aí onde começou, né? Mas eu passei um ano, Jorge, negociando com o Obino a minha saída. E ele disse, Jair, não tem motivo para te demitir, não tem como pelo que tu vende e tal. Então levamos um ano negociando até a minha saída. E depois de um ano de saída, passamos 6 meses planejando o nosso para abrir a MHD, então na época. MHD foi. Exatamente. Que ano foi, Jair? Eu não lembro bem. Foi. 90. Não, 2000 e. Não, 90. 20 anos. Nós também. 2006, perdão, claro. 2006. Tá, isso, 2000, claro, 12 na Obino, claro, 2006. em 2006. Não, eu te falei que era 2000 e pouco, porque a Center Tintas a gente veio para a nossa sede própria no centro em 2003. Isso. E foi depois que a gente veio. Tá, isso mesmo, tá certo. Em 2006, então, isso mesmo, foi. E aí, enfim, a gente montamos uma sociedade, enfim, por questão de investimento, vendi carro, né? Divisão dos investimentos. Exatamente, exatamente, tudo mais. Então, ali foi o primeiro passo que nós damos em busca de um aprendizado. A gente tem coisa, muitas vezes, exatamente que a gente precisa viver para aprender. Então, tudo que a gente fala, que a gente aprendeu muito com erros também, entendeu? Então, erros e acertos. E os erros nos marcam muito, entendeu? Então, as dificuldades que a gente enfrenta também, né? E acompanhar o mercado, as mudanças de mercado, né, Jorge, tudo mais. Então, mas foram 12 anos. 12 anos de MHD. De MHD. Tivemos 3 lojas, né? Camaquã, Dom Feliciano e Amaral Ferrador. Talvez ali, naquele processo, numa época que o mercado expandia, né? Como é que um amigo meu me disse há um tempo atrás, Jair, eu acho que tu investiu certo pro rumo errado, né? Entendeu? Então, talvez se eu tivesse buscado uma cidade maior, uma região mais metropolitana, assim, né? Então, mas aí depois a gente parou com as filiais, né? Porque gerou bastante correria, o mercado mudou, entrou muita rede forte, né, Jorge, como Eletro, enfim. Então o mercado realmente balançou muito, né? Então o risco da inadimplência é muito grande também, né? A gente recuou, né? Então foi aqui quando a gente. Aí, foi 12 anos, né? Do processo da MHD. E aí, a partir daí. E foi muito desafiador, né? Porque a gente, na realidade, fez um contrato de locação de um prédio. Por exemplo, acima do salário que eu ganhava na época como empregado, era o compromisso que eu assumi num contrato de locação de um prédio, né? E depois entra mais equipe, contratação de funcionários, um custo operacional, né? Um investimento também, né, Jorge? A gente planejamos muito isso, entendeu? Com certeza foi planejado e tive um aporte, um suporte muito grande das empresas que já da Obino, muitos representantes comerciais me conheciam, né? Então, conhecimento. Foi ali mais uma demonstração de confiança também, e houve isso muito, né? E graças a Deus sempre mantive, né, Jorge? Mesmo 12 anos depois, quando a gente, né,
os sócios saíram fora, enfim, né? Houve uma saída, arrematou ficando eu e a gente, mas sempre mantendo assim a cabeça erguida e com os funcionários, com fornecedores, com tudo, né? Uhum. Isso por 12 anos. Depois aí sim veio um desafio na política, né? Sim. Tendo a oportunidade de viver essa experiência, e depois ficou a Valéria tocando a Piratini, a MHD na época, né? Isso, cara. Então rematou por ser desafiador e a gente misturar muito, eu fiz a opção de, então, no mercado difícil, de recuar mesmo e parar com a loja, né? Certo. Foi quando nós optamos por, um ano depois, mais ou menos, a gente rematou parando, né? Que eu tinha assumido o cargo na política e a agenda era muito puxada também, né, Jorge? Foi quando a gente paramos, então, com o projeto Certo. da MHD. Bom, e como chegamos no Móveis Piratini? Essa empresa de 55 anos 55 anos. e está há 6 contigo. Exatamente. Então passa essa trajetória, essa minha primeira experiência de ter um crédito, né, com a Móveis Piratini, né? Tinha comprado uma cama, A cama e o comprou colchão. uma cama, um colchão e depois É, comprou a loja, né? exatamente. Que gratidão. E ao longo da nossa caminhada, ainda da nossa amizade, muitas vezes o cliente que ia na MHD procurava um produto, um tipo de produto que eu não tinha, às vezes móveis de madeira, que não era a nossa tradição na época, eu mandava para a Móveis Piratini, fala com a Marilane lá que tem. Eles não vendiam colchão, né, Jorge? Muito difícil vender colchão. Às vezes chegava, a Marilane mandou aqui que tu tem colchão. Isso. Olha como, né, a coisa se manteve num respeito, num alinhamento, e às vezes a amiga, Jair, quero te vender a loja. Eu digo, não, mas te agradeço, né, já está corrido aqui, eu estou com 13 e tal. Depois eles tinham uma loja de projetados em Porto Alegre também. Jair, compra a loja de projetados em Porto Alegre, mas eu investi em outra loja e tal, a gente está com, né? Enfim, mas sempre mantendo aquele alinhamento e um mandando cliente pro outro. Eu não tenho, a Marilane tem. Às vezes emprestava mercadoria, sabia? Prometeu, não veio e tal, mas não tem, busca aqui. Já então tem os colchão e tem, sabe? Então, uma relação de respeito, de amizade, um torcendo De parceria. e aí, com a minha experiência vivida na política, né, Jorge? E após esse período, né, que eu saí, né, enfim, continuei estudando depois, me formei em gestão pública, tá, Jorge? Até para Certo. entender bem o meio que eu estava entrando, que é a política, né? Então, foi um grande aprendizado para minha vida também, né? Na questão de conhecer o sistema, como funciona, os pontos positivos, os negativos também, que a política Isso. traz, é fato, né, Jorge? Enfim, mas foi uma experiência, né? Foi o desafio. Eu sempre digo, a gente se arrepende do que faz e não do que deixou de fazer, né, Jorge? Então, Claro, claro. veio a oportunidade, a gente abraçou, mas depois com a minha saída da política, então, né, e a decisão de que, né, e a própria família com a pressão de, né, vamos para a vida pessoal, não misturar, porque a política realmente, uma das coisas principais que tu perde na política é a tua liberdade, Jorge. E sem liberdade, né, como tu planeja a tua vida pessoal, profissional, como tu cuida da tua família, entendeu? E com a minha saída da política, então, me vi num recomeço, né, Jorge? E agora? Claro. Fazer o quê, né? E aí eu tava morando no meu sítio lá fora, né? E aí fui pesquisar para onde morar. A nossa casa alugada no Jardim do Forte, né, Jorge? E já há algum tempo, né? Que a gente morava no sítio, no Capitão Jango e tal, né? E eu digo, morar num bairro, morar no centro, morar não sei aonde, procurando. Quase aluguei uma casa num bairro para morar. Veio a oportunidade de um apartamento, aí pesquisar onde e tal, do seu Anildo, do lado da loja. Do lado da Piratini. Exatamente, um rico de um apartamento bom para morar, fácil a nossa logística ali para todo mundo, né? Simplesmente tá. A Valéria trabalhava na época noutra loja, o Eduardo já estava se virando também. Fomos morar ali. No meu primeiro dia que eu abro a porta, que eu tinha me mudado, a Marilane sai na porta, que é do Sim. lado, né, Jorge? Isso, do lado do. Que, a gente Que né, era a loja. sempre conversava assim com intimidade, com liberdade. O que tu tá fazendo aí, guri? Já tô morando aqui. Vem cá, quero falar contigo. O que tu quer, Marilene? Quero te vender a loja. Não, deixa eu quieto, Marilene, tá louco. Eu tô chegando recém, né? Passei por um período na política aí bem corrido e tal. Não, vem, vamos conversar. Aí eu fui para casa, ó, Valéria, a Marilene quer vender a loja. Já não sei, o Eduardo olhou também, gurizinho, Eduardo novinho, É. tal. Mas fiquei de lá tomar um café com ela e conversar, vamos lá, né? Aí começamos a conversar, não, que eu tava se aposentando, o sentimento dela de parar com a loja e tal, e que o sonho dela era vender para mim. Tu sabe disso, né? Não é de hoje que eu não vejo outra pessoa, né, assumindo esse projeto e tal, né? E aí começamos de cá, conversa de lá, nos acertamos, eu acho. Já nem tive muito que pensar mais em outro caminho. O projeto já era
né? Que bacana. Pelo amor de Deus, a Móveis Piratini. Não tenho vergonha de dizer, e vou dizer aqui para ti, tá, Jorge? Me vendeu fiado a loja. Certo. Paguei em 3 anos para ele. Bah. Me entregou a chave. Onde é que tu vai? É tu. Tchau. Bah. Me ajudou, claro, foi embora, mas seguiu, conversamos, ela ficou me ajudando depois na loja por 5 meses ou 6, tá, Jorge? Eu fui cuidar da reforma, de uma loja nova, um novo projeto requer né, uma nova, né? Isso. É uma cara, né, normal, que ela também concordava com isso e ela tava sem pique para fazer o que ela sabia que precisava. E como ela estava com vontade de parar, não queria fazer o investimento, né, Jorge? Assim, não vou investir no projeto, né? Então, e aí ela sentiu, não, vamos lá, né? E aí era assoalho, né, Jorge, o piso, né? É. A janela e porta antiga e tal, e ela ficou ali junto comigo e ajudando e reformando, e nós trocando isso, trocando aquilo, por último, forro, fomos renovando e sem nunca fechar a loja um dia, Jorge. Nós nunca paramos a loja. A gente dividiu ao meio, era 2 portas. Isso. Dividiu ao meio com a lona. Reformou uma parte. Exatamente. Isolamos um lado. O que não cabia do lado de cá ficou tapado com lona. Tinha clientes que a gente chegava, levantavam a lona e eu via ela fazer. Eu estava empoleirado nos andaimes, Certo. trabalhando com a reforma. Um cunhado meu, com pouco recurso, Jorge, um cunhado meu me ajudando ali também. E não, vamos lá, vamos tocar. O Eduardo pegou junto também. Foi onde me chamou muita atenção a vontade dele de ajudar também. E nós, né, eu não sou pedreiro, mas o que tu mandar fazer, nem que você te alcançar um martelo, Claro. eu alcanço. E foi dessa forma. E às vezes estava embaixo da lona o produto, o cliente chegava, levantava, olhava, gostei, é esse que eu quero, e foi embora. E cliente, aquela amizade da Marilane, eu digo, meu Deus, que coisa mais bacana, né? É. E ela, da mesma forma, vendo a nossa relação, minha e do Eduardo, meu cunhado, a nossa motivação ali em reformando, né, Jorge? E aí, em 5 para 6 meses, né, estava concluindo a reforma, eu já ia. Ainda tem mais uns detalhes, porque eu fico mais um mês contigo aqui para te poder terminar bem. Então, não faltou vontade dela Isso. de ver a coisa andar, né? Foi isso. Então, depois de 6 meses já ia. Vou descansar agora, tá tudo certo, seja feliz. E graças a Deus, nos 3 anos, 6 anos. a gente concluiu o pagamento, acertou com ela. E aí depois veio a novidade, né, Jorge, nesse período, né? Porque aí nós estávamos com a loja menor, naquele espaço menor, e o Valtair, que é genro dela, né, casado com a Vanessa, Certo. um amigo também, né, Jorge? Acho que a relação que a gente tem hoje excede a relação comercial, profissional, enfim, e eu diria que é uma relação de amizade, de respeito, de confiança mesmo, né? E aí ele veio me contar feliz, né, que tinha comprado a esquina ali, né, tinha se acertado, tinha comprado a esquina. Bah, que legal, disse pra ele, né? Ele, vou fazer lojas comerciais, fazer pontos ali. Eu digo, não vai não. Vai não. Ele olhou para mim, vai fazer uma loja para mim, vamos ampliar isso aqui. Tá pequeno aqui já. Ele disse, sério? Eu digo, sério? Vamos lá então, diz ele. E virou as costas, montou o planejamento dele e tal, e passou uns meses, ficou quieto aquela história, né, Jorge? Tudo tem um planejamento e um tempo, né? Aí quando eu vi, entrou a construtora já, Nunes, né? O Marquinhos lá. Marquinhos. Procurando pro seu Jair lá, né? Quem é o seu Jair? Eles, o seu Valtair te mandou aqui, que é para conversar contigo e para alinhar como vai funcionar a loja. Porque ele já me disse que, né, que nós tinha conversado, né? E aí, porque eu sei que não pode parar e nós temos que montar um planejamento para não parar a loja. E aí fomos trilhando passos a passos, né, para construir a parte de trás, para mim me mudar para a parte de lá. Por isso, Presidente Vargas, Presidente Vargas 104, exatamente, para poder trabalhar para presidente. E aí, 1 ano, né, Jorge, depois, né? Então foi 2 anos com a loja, praticamente 2 anos com a loja antiga reformada, mais 1 ano com a loja nova, menor para presidente, até concluir o prédio grande e aí se tornar toda. Tá concluso ali a loja nova. Quantos? Você já fez 1 ano? Vai para 2 anos. Foi 2 3. Não a conclusão total ali. 2 anos vai. 2 anos já? 2 anos. E 3, 4. Como passa rápido, passa muito rápido. Que era 1. Não, 2 anos está fechando. Puxa. E aí, com 3 na loja antiga, reformada, 1 na nova 4 e 2 ali. E 6, fechar 6 anos. Então, Jorge, foi uma caminhada muito bacana, né, Jorge? A gente foi ampliando, trilhando um caminho e de muito orgulho. Não, que bacana essa caminhada.
Nós falamos antes aí em planejamento, né? Claro. E aquilo que a gente sempre fala, a importância da contabilidade, do DRE, do acompanhamento de resultados, porque todo o planejamento ele precisa de recurso financeiro. Não tem como planejar algo, ou ampliação, ou compra, o que for, sem ter um recurso financeiro. E para te poder planejar com base, tu tem que conhecer, ter informações financeiras. Então a gente sempre menciona isso, né? Claro, a empresa com certeza tem o contador fora, isso é Sim. importante que a gente troque essa ideia para lembrar lá o empreendedor, né? Que é importante o trimestral, ou se não fizer mensal, que acompanhe seus custos e resultados para enxergar a empresa, para que possa, através desse recurso, realizar o planejamento. Porque senão vira só sonho, né? Exatamente, É. E tu fica sem um norte, Sem o norte, né? como tu mesmo diz, Jorge, não é de hoje que tu fala. Nós já em conversas pessoais nossas, e nos nossos cafés que nós já tomamos, né? Tu sempre me colocou muito claro, e a gente trocou ideias sobre a questão de planilha, seja uma planilha informatizada, digitada, seja É. um papel, mas tu tem que Tu tem saber. que enxergar a informação. E uma coisa que eu cuido muito é isso, exatamente, Jorge, é saber quanto eu tenho para pagar, entendeu? Então, É. assim, eu sou muito comercial e falo muito da questão do atendimento ao cliente, mas a gestão do negócio, esse cuidado financeiro, para te saber quantos funcionários tu tem, qual é não é um custo, mas é um investimento, né, Jorge? É. Quanto tu tem que investir em ser humano, né, para te ter o que tu precisa, quanto é que custa, quanto tu tem que vender, né? O que representa esse custo, exatamente isso aí. Então, assim, tudo isso aí a gente botou sempre muito no papel, né? Desde o Isso. começo da loja, baseado. Como é que tu constrói uma meta? Por exemplo, quanto é que eu quero vender? Eu não posso acordar de manhã e achar que eu tenho que vender X valor, né? Hoje, quanto é que eu tenho que vender hoje? Ah, vamos vender tanto. Não, tu tem que saber que tu tem um custo operacional, na verdade. É. Então, ou seja, todo o teu custo, folha de pagamento, água, luz, telefone, aluguel, Impostos, prestadores de serviço. tudo, exato. O contador, como tu bem colocou, os terceirizados, que eu tinha também Isso. frete, que às vezes eu pago e pagava ainda. Então, tudo isso no papel, por exemplo, o meu custo nasce daqui. Mas é isso? Não. Isso é o ponto de partida. Porque a loja fechada ou aberta, esse custo aqui é morto. Então, assim, independente se eu vender ou não, se eu abrir a loja ou não, X valor, baseado no funcionário que eu tenho no meu custo operacional, ele é um custo certo e morto, vamos chamar assim. Aí eu tenho que me basear assim na minha capacidade de vender, mas vender o quê? Se eu tenho que comprar, né? Eu tenho que comprar para vender ou vender e comprar. Pode ser o contrário, que vende muito por encomenda também, né? Mas quanto eu tenho que vender? Qual é o custo do que eu estou vendendo para mim saber cobrir todo o meu operacional e somar lá no final, depois dos impostos, que às vezes passa batido, né? As pessoas não têm consciência da carga tributária e o quanto ela é pesada, as diferenças de estado, enfim, tudo o frete que subiu muito, o frete eu me refiro da fábrica até chegar na loja, entendeu? Exatamente, Entendeu? O custo com depósito que eu tenho também, que um ano depois eu já não, né? Quando eu aumentei a loja ali, que eu precisei mexer com depósito, eu tive que alugar um depósito fora já, né? Isso. Então gerou mais um custo, né? Então, baseado nisso, a gente foi traçando metas, e até hoje é assim, entendeu? Baseado no meu custo operacional e na minha. E num X valor de venda, quanto me custa vender isso aí, entendeu? Uma estimativa, entendeu, Jorge? Qual é a minha meta para esse mês? Qual é a meta para o ano, né? E se eu vou alcançar, e o meu parâmetro também, exatamente. Então, como é que eu meço esse mês? Qual é a minha capacidade? E a minha expectativa de venda? Porque a venda tu não tem como ter né? Simplesmente a imaginação. Tu precisa de número. Então, baseado no que eu vendi o ano passado, neste período, entendeu? É assim que eu imagino. Porque aí eu vou traçar um período. Agora, imaginar o meu mês desse para o mês passado, não. Passou. Então, eu tenho que ter um período, dezembro. Como é que eu imagino o evento de novo? Bom, que eu vou fazer um planejamento para comprar, porque janeiro é difícil, o pessoal não entrega, a fábrica para. Não, mas quanto é que vendeu esse mês? Não, só para aqui, nós temos que ver quanto é que vendeu em dezembro. Se eu vou planejar para dezembro, entendeu? Então é isso, baseado sempre no custo, a despesa. E uma das coisas que eu mais, crédito e credibilidade, né, Jorge? Tu não pode abrir mão, entendeu? Então, assim, é o ponto, Concordo contigo. é o
o ponto, assim, ó, é o sinal vermelho na vida de uma pessoa. E aí, quando tu fala em CPF, o CPF para mim é isso. Porque se tu não tiver esse respeito, esse cuidado com o teu CPF, tu não vai cuidar do teu CNPJ também Sim. depois. Que são duas coisas É distintas. porque hoje o pessoal fala, eu falo não. A realidade do Brasil, o CPF, as famílias brasileiras estão muito endividadas. Exato. E empresas também. A proporção de endividamento chega a chegar de 80% a 82%. E empresas também estão muito endividadas, porque por trás dos CNPJ tem o CPF. Então, assim, com quem seguidamente a gente ouve e fala, as pessoas estão bastante endividadas. E o maior perigo é esse, Jorge, porque na verdade, junto com o teu CNPJ, abre mais portas para ti. O assédio dos bancos é muito maior. É. Tu entendeu? Porque quando tu linka, na tua pessoa física, se tu é SLT, tu apresenta um contra-cheque, um limite, né? Como empresa, muitas vezes a gente tem uma movimentação muito maior, né? Claro. Natural, né? Porque tu com recursos para cobrir o teu operacional, as tuas despesas, que às vezes lá na ponta o banco não está enxergando, né? Onde é que está indo esse dinheiro, na verdade? Nem sempre, nem tudo é perceptivo, mas o teu contador sabe, e tu sabe o quanto tu paga para sustentar aquele negócio ali. Então é muito, e às vezes o assédio vem. E quando a gente mistura o CPF com o CNPJ, que daqui a pouco tu começa a tirar da empresa e gastar mais, e hoje os cartão é o maior perigo, por experiência também, né? Porque o cartão te traz uma facilidade, um vislumbre para uma viagem, para um jantar, isso é fato. E o que mais está endividando as pessoas hoje é isso, já viu? A capacidade de olhar, às vezes não tem 5 pila na carteira, mas tem um cartão com 5 mil, 10 mil de limite, sei lá, né? Hoje, né, 15. E aí muitas vezes, não, uma viagemzinha para Gramado, uma viagemzinha, né, pro litoral, não, toca em 12 vezes aí e fecha os olhos, né? O endividamento a longo prazo ele é mais perigoso ainda, né, Jorge? Sim. Uma dívida pontual, que por um determinado momento que tu te aperta, é uma forma de lidar com ela. Mas quando tu te enxerga com teu limite estourado de capacidade para 6 meses, para um ano, é muito tempo. Eu concordo. Então, Jair, eu mais ou menos te conheço, mas assim, ó, quais teus pontos fortes e quais teus pontos, assim, eu não gosto de falar pontos fracos, pontos que tu diga assim, eu tenho a melhorar esse. Que tu te olhando no espelho, meus pontos fortes é esse e os pontos que eu preciso melhorar são esses. O que tu diria? Eu enxergo o meu ponto forte hoje, que eu entendo, assim, que eu carrego muito comigo, é a motivação, é a energia que eu busco, assim, e eu sempre digo, a gente fala nas pessoas que nos motivam. Na realidade, a motivação é uma coisa muito pessoal da gente. A automotivação. Tu pode ter inspirações por outras pessoas, admirar, ouvir, estudar, acompanhar, enfim, mas tu tem que te encontrar dentro da tua motivação e o que te move, entendeu? Então eu busco muito em Deus. Certo. Meu ponto forte é buscar sabedoria em Deus, Jorge. Eu sempre digo, né? Sem a sabedoria, tu pode ter o que tu tiver, que tu não vai saber lidar com as tuas oportunidades. E às vezes tu com sabedoria, até com a dificuldade, tu transforma ela numa oportunidade. É verdade. Então, assim, essa motivação que eu... E às vezes a peteca cai. Quem não tem um momento, né? Mas tu te reinventa. E eu sou muito rápido para isso. Eu posso, às vezes, até... tem dias que tu, né, tá cansado, tá, né, o teu limite, parece que, né, baixa a tua imunidade, não sei, mas daqui a um pouco tu já te reinventa, tu busca, e às vezes uma situação com um cliente, aí entra um cliente na loja, eu queria agradecer o atendimento, o produto ficou ótimo, sabe? Eu sou muito... essa paixão pela venda, pela loja, pelo cliente. Por servir, né? Por servir, exatamente. Ver a satisfação do cliente, aquele abraço, e as pessoas vêm e apertam mão, e tomam um cafezinho, e conversam. O pessoal já entrou num ritmo lá, né, Jorge? É risada, é brincadeira. Então, assim, ó, esse é um ponto que eu considero essa motivação. Um outro que eu carrego há muito tempo comigo, assim, ó, não levar problema de casa para o trabalho e não levar problema do trabalho para casa. Não levo. E graças a Deus isso me faz muito bem. Porque às vezes um problema particular em casa que deixa a gente chateado, um aborrecimento com a família, enfim, seja o que for, um problema que seja. Isso. Mas quando tu entra para dentro da loja, tu traz contigo aquela responsabilidade de não vender problema, tem que vender alegria, vender motivação, felicidade. Então tu deleta, tu bota em stand-by, né? Ó,
Trava ali o teu problema e aí aquilo te traz uma energia tão boa, e aí tu transmite isso, E coisa o boa. líder tem que ser exemplo, né? Exatamente. Então, Tu assim, tem que deixa o mostrar meu a tua... problema que é meu e vamos. E aí, daqui a um pouco, se torna menor o teu problema lá. E aí, como tu já. Daqui a pouco tu consegue respirar, pensar e tu volta para casa com a sensação do dever cumprido, né? Exausto às vezes, porque tu, né? Isso. Preocupado com depois que tu vai ter que resolver, mas não transmitir esse problema. E não levar problema, Jorge, para quem tu não tem a certeza que ele vai te ajudar a resolver. Eu acho que é um lamento, é um murmúrio, tu esparramar a tua dor para todo mundo. Tu deixa a pessoa desconfortável, ela não sabe como vai te ajudar. Deixa ela com um problema também, que não é dela, é teu. É. E, então, assim, ó, respira, senta, escolhe a pessoa certa e vai lá e abre o teu coração, que é preciso, e pega um conselho bom e usa ele, entendeu? Já que tu não soube, né? Então, é isso. Acho que separar as coisas e saber usar a dificuldade para buscar a oportunidade, eu acho que eu acho muito importante. E uso muito isso aí na minha vida. Bacana. Eu acho que esses são os pontos fortes que eu carrego comigo. E os a melhorar que tu considera? Precisa melhorar. Diminuir a minha paixão pelo cliente na ponta lá e o envolvimento e me dedicar mais ao financeiro, mais ao operacional da loja. Uhum. E tem sido um aprendizado para mim, né, Jorge? O meu filho hoje é um braço nesse processo aí. Ele é muito estudioso, Não, às vezes, poucas vezes que eu falei com ele, mas eu vejo que ele é bem, bem inteligente, bem focado, né? ele trouxe Bastante conhecimento. exatamente. Ele vem amadurecendo muito, casou jovem, começou a namorar com 15 anos, namoraram por 5 anos, agora dia 16 de maio casou. É um homem casado, como se diz, um cara Certo. que leva a vida muito a sério, sempre foi muito responsável, muito alinhado com a vida dele, leva a vida dele, se tornou muito cedo funcionário da Móveis Piratini. Certo. Existe uma hierarquia lá, né, Jorge, que a gente respeita muito em família, a Valéria, o Eduardo, Tá. entendeu? E isso é respeitado, isso me orgulha muito, entendeu? Então, assim, ele não toma, sou o filho do dono, então tá tudo certo. Não. Se ele precisar do carro que seja, que não é o dele, pai, tu me empresta? Dá para usar? Entendeu? Então ele tem essa linha aí de, pai, eu precisava sair, eu precisava chegar mais tarde, né? Seja o que for, ele ocupa o espaço dele. Jorge, hoje ele chega mais cedo que eu na loja. Ele tem a meta dele, tem o planejamento, e a gente entrou com um projeto novo dentro da própria Móveis Piratini, que é o e-commerce, né? Tu tinha falado antes, né? Exatamente. E-commerce, né? Pode comentar para nós como é que já estão operando. Exatamente. Era um sonho também, muito mais do Eduardo que meu, mesmo vendo a necessidade, porque aí entra a questão do foco e do planejamento, né, Jorge? Tu não pode fugir da tua linha, entendeu? Se tu faz um planejamento, tu cria uma meta, e aí tu ficar pipocando para tudo que é lado, eu tenho muito essa. Não é insegurança, mas é foco e objetivo, entendeu? E a gente sabe as nossas limitações também, todos nós temos, né? Então hoje é muito difícil a questão do delegar, não é fácil transferir para outras pessoas aquilo que é o teu papel, né? Então eu seguro muito nessa questão de analisar realmente. Não dá para te aventurar, né, Jorge? Um CNPJ não pode ser uma aventura, né? Então faz 2 anos que o Eduardo me fala aí do e-commerce, né? E eu segurando. Mas eu me orgulho disso, e hoje a gente conversa sobre isso, porque todo o passo que ele deu para trás, assim, relutou, né, mas respeitou, levou a ele a buscar mais conhecimento. E o divisor de águas para nós no e-commerce foi quando o projeto novo na Cicli, que veio da inteligência artificial, me fugiu o nome agora do projeto ali que vocês apresentaram na SIC, que foi uma mobilização muito grande, né? E aí, quando ele perguntou, passaram tal valor para nós participar, não, eu vou sim, eu vou pegar as agendas melhores e eu quero participar. E tu vai em todas, eu disse para ele. Como eu já sabia, porque ele cuida do marketing da loja também, né, Jorge? E aí eu disse para ele o quê? Tu tá liberado, tu escolhe a agenda que tu quer fazer essa semana, esses dias que vai ter o evento, né? É de tecnologia, né? E tudo mais, né? Que foi, me escapou o nome, depois a gente vai lembrar, né? O Kamakura Summit? Kamakura Summit, exatamente, isso aí. Então, ali foi o disse para ele, vai. E ele realmente mergulhou e passou todos os eventos envolvidos, né? Conversou com o pessoal, criou coragem, né? E aí eu conversando com ele, apresentei ele para algumas pessoas também, para várias que eu pude
saúde que me conhecia, o pessoal que veio me cumprimentar também. E ele se infiltrou exatamente no meio das pessoas, entendeu? E uma delas que ele fala é a Pâmela, né? Certo. Que eles estavam envolvidos e no grupo jovem da Não, a Pâmela falou com ele, exatamente, e ele com a mente, bom, as oportunidades que teve também, ele traz uma maturidade assim muito, muito bacana, né? E aí foi daí que, em conversando com o pessoal, ele pediu conselhos. Qual o caminho para seguir o caminho do e-commerce, que era falou da loja, da Mais Piratini e tal. E o cara, olha, uma das portas interessantes é o Mercado Livre, né? Que abre essa oportunidade e facilidade, e nós fomos para esse caminho. Certo. Do Mercado Livre. Então, assim, faz um mês que nós estamos trabalhando os resultados. Nós já tínhamos um trabalho de venda, não com site, né, Jorge? Mas um trabalho de venda externa pelo Instagram, pelo Facebook, a gente já trabalha há algum tempo e hoje impacta com certeza no mínimo 30% da nossa venda, Jorge. São pessoas até que nem vão na loja. Sim. Pede foto pelo WhatsApp, pede medidas, questionam cores. Sei. Vou fazer o Pix, pode me entregar aqui em casa? Podemos. Eu queria fazer no cartão, levamos a máquina de cartão até o cliente. Então a gente tem evoluído bastante nesse meio aí. E aquilo que eu te falo do canal de comunicação com o cliente tem gerado pontos muito positivos para nós. E eu me orgulho disso também, entendeu? E foi um pontapé dele também, porque melhorar com as redes sociais, a comunicação, criar roteiros hoje, né? A gente tem todo um planejamento, né? Os vídeos que nós fazemos e que eu faço muito, de pai, tem que ser tu e tal. Eu tento, não, mas é tu, o cara do marketing é tu, diz ele. Não, mas ele cria então os roteiros, né? E a gente se prepara, amanhã nós temos gravação, né? Certo. E aí, então, ele tem hoje um computador avançado e celular para isso também, né? Exato. Então, ele edita, ele faz todo um trabalho lá e em casa, muitas vezes, e ali para, né? Então, é muito, às vezes, é um cenário, todo um processo ali para chegar no resultado e o nível, Jorge, que nós avançamos com os nossos seguidores também. É muito interessante. Não, que bacana. Jair, qual o teu maior sonho? Estabilidade financeira. Eu acho que... Eu não sei se um dia a gente chega, né, Jorge, nessa tal estabilidade. Não, vamos chegar. Nós temos que acreditar. Exatamente. Eu me lembro, o saudoso Abílio Diniz, né? Uma vez numa entrevista perguntaram para ele: tu pede alguma coisa para Deus? E ele pensou assim: eu peço saúde, porque o resto deixa que eu faço. que força, né? Então, assim, vamos caminhar para plenitude, para o melhor, né? E qual foi, assim, o maior desafio na tua caminhada empreendedora que tu, hoje, olhando, assim, foi esse, assim, que aprendizado tu teve? O recomeço. O recomeço, né, Jorge? Acho que um dos maiores desafios foi o recomeço e tu realmente... Eu sempre digo, Jorge, que quando a gente tomou a decisão de ir em família, tá, Jorge? Uma coisa que é muito importante que se diga, tá? Eu não tomo nenhuma decisão sozinha que impacte a nossa vida. E isso seja em qualquer coisa que a Valéria for fazer, como casal, eu sei, vai lá e faz. Não. Se nós errar, nós erramos juntos. Se nós acertar, nós acertamos junto. Por quê? Porque a gente vê, é muito comum relacionamentos até, porque tu fez, porque não precisava ter feito, não sei o quê. Então, eu não acho certo. Eu acho que no momento que tu, né, constrói um casamento, uma união com a pessoa, acho que é muito justo que haja esse entendimento, entendeu? 2 pontos. Um é saber dentro do processo da empresa quem é o líder, né? Quem vai liderar o processo, né? Então, ficou claro que seria eu pela minha experiência, né? Isso foi também combinado, né, Jorge? E essa questão da tomada de decisão que impacta a nossa vida pessoal. Então não tem como dizer que o CNPJ não impacte o CPF, né? Que é a vida pessoal. Não, então, esse alinhamento de investimento, de o caminho a seguir, do investimento na loja, se é bom ou se é ruim, não tem bola de cristal, né, Jorge? Para te saber assim, não, vou botar e tá tudo certo. Ou vou sair vendendo e tá tudo certo. Se tu não tiver um planejamento disso. Então, tem um planejamento muito grande, tá, Jorge? Para nós chegar no sucesso que a gente tem
Quando eu falo de estabilidade financeira, só para explicar até para as pessoas, eu digo, pô, mas o cara tem uma loja daquele tamanho, né? E que as pessoas às vezes não têm entendimento. Se um de nós aqui, né, Jorge, a gente não mexe com plantação, creio que tu também não, eu acho, né? Mas se tu me dissesse, Jair, eu tenho 10 hectares de terra lá, vai plantar arroz, né? Eu consigo simplesmente sair daqui, lá, sair plantando arroz? Não. Eu vou ter que entender que maquinário eu preciso É, para trabalhar na terra, quantas pessoas preciso para me plantar 10 hectares de terra e qual é o investimento em insumo, em semente e tudo mais que eu preciso para fazer produzir e depois colher. Então é mais ou menos isso, entendeu, Jorge? Acho que vem tudo dentro desse contexto, entendeu? De certo. saber a capacidade de investimento, o investimento que tu vai ter e a capacidade de energia que tu vai buscar para exatamente atingir os teus objetivos, porque eu entendo que o objetivo é para ser atingido, né, Jorge? Tu tem que Certo. buscar, e isso assim, a gente mergulhou com muita vontade, com muita determinação, com muito trabalho, acordar cedo, virar quase à noite trabalhando, tá, Jorge? Realmente, Certo. para nós poder atingir o resultado de não parar com a loja, de seguir, né, mesmo no processo de reforma. Teve um dia nesse processo, Jorge, que nós paramos agora, e eu tenho orgulho até de dizer um dia que eu anunciei que eu pararia, quando meu filho decidiu que ele queria casar de dia, num sábado. E eu digo, não tem como tu, né, o financeiro da empresa não enxergar, sabendo, tu olha o que tu Tu vende não num diz dia. passa para domingo? Exatamente, claro, mas meu filho à noite é tão bacana, fica tão bonito. Ah, pai, mas é um sonho. E aí, eu e a Valéria tinha casado de dia na época também, sei lá se, né? Mas enfim, né? Eu digo, tá bem, eu respeitei, né? E eu já Isso. fiquei pensando. E aí ele me convidou, todo o pessoal é amigo dele, né? A gente tem uma relação de amizade, então, de colegas aí de trabalho, até padrinho, né? E aí, digo, vamos lá, tipo, um dia antes, né? E foi tão bonito assim, e a gente foi acompanhar depois as redes sociais. Eu teve gente que foi comprar na sexta-feira porque sábado eu não ia Que abrir, sabe Jorge. que tu Já fez a pensou? divulgação Vai, eu antes, queria te né? cumprimentar. Que bacana tu ter priorizado o respeito aos funcionários para poder estar junto e né, homenagem para o teu filho que estava casando e tal. Porque a gente criou uma forma de dizer ali, de anunciar. É, Né? Até foi engraçado, a gente gravou, tá nas redes sociais, né? isso. Abrindo a loja, seu Jair. Hoje sim, amanhã não. Ah, mas por que não, né? Casamento do meu filho, uma data especial, né? Vamos Certo. estar. Então, eu vou pedir desculpa para meus clientes por não estar, né? E graças a Deus eu não tive só elogio e nenhuma reclamação. Alguém, tive aqui sábado, É, estava fechado. Isso me orgulha muito. não, que bom. Jair, estamos chegando pro final, mas eu sempre pergunto assim, ó, o CPF sempre é importante com saúde para fortalecer o CNPJ. Como tu divide teu tempo, por exemplo, trabalho, família, saúde, lazer? Tu pensa, tu tem uma divisão, como é que tu vê isso? Da minha saúde eu tenho cuidado mais. Realmente, há uns anos atrás eu tive uma alteração com problema de pressão, né, Jorge? Pela própria adrenalina, é onde me fez pensar. Eu creio que eu tenho que avançar muito. A gente acho que se trava, eu acho que é um erro que a gente comete de não cuidar mais e melhor da saúde. Eu cuido um pouco mais da minha alimentação, cortei o açúcar, por exemplo, que uma coisa que refletiu muito na minha saúde, entendeu? Hábitos, por exemplo, que eu não tenho hoje de líquido em cima da comida, tá comendo e bebendo. Certo. Criei um hábito para mim, já por conversar com outras pessoas que tinham, a gente estufa, se sente barrigudo, vamos chamar assim, né? E aí tu vai comendo e bebendo e aquilo parece que tu come muito mais. Então, cuidar o que vai comer com uma alimentação mais saudável e também evitar refrigerante, cerveja, uma coisa que também hoje eu bebo socialmente, mas raramente, e cada vez parece que dá menos vontade. Então, um dia que eu tô com vontade de tomar uma cerveja, eu vou tomar ela no verão, no calor, Isso. mas não tenho o hábito de ter que ter uma bebida de álcool comigo. Não, me cuido muito com isso e isso me trouxe reflexo bem positivo, entendeu? Eu, né, fiz corrida na praça ali, faço caminhada, mas me falta uma rotina, entendeu? De dizer assim, não, hoje é o dia. O Eduardo me cobra muito, porque o Eduardo faz isso. Ele Certo. adotou a rotina de uma boa caminhada, de alimentação, ele cuida, de academia quase todos os dias. Eu vou te deixar um convite. Nós temos o Grupo Center, que são os colaboradores e família e clientes, quem quiser. Todas as terças-feiras. Ontem não, porque estava chovendo, né? Então a Tá. gente. Na Praça Zeca Neto,
18h30, nós temos 30 minutos, das 18h30 às 19h, meia hora, ou caminhada, ou corrida, o pessoal vai fazer essa caminhada. Então, assim, ó, tem dias que vai 5, mas teve dias que já foi 16. Então, ótimo, né? Então, a Muito gente bom. procura. Uma vez por semana, eu sei que é pouco uma vez por semana, mas é melhor que zero. Mas o objetivo da empresa, da nossa loja, é incentivar. As pessoas. Esses dias mesmo eu falei com o Ricardo, lá sem Teraço, e ele tinha ido correr algumas vezes com nós. E ele disse, Jorge, eu corri 4 vezes por semana. Terça lá, aí depois outro dia, e 2 vezes final de semana, sábado, domingo. Então, eu digo, pô, ótimo. É esse o objetivo, é incentivar para que o colaborador faça uma atividade física. Na terça, em grupo, junto. Quem caminha faz sua caminhada, quem corre, corre, mas que ele desperte. Para quinta, eu vou dar uma caminhada. Sábado, domingo, né, para iniciar uma atividade física. Eu tive experiência já, Jorge, agora há pouco tempo, de estabelecer a corrida. E eu, para mim, caminhar, eu me sinto até, parece que é pouco para mim. Eu gosto de correr, sabia? Não, ótimo. Maratona, correr leve, mas correr. Certo. Meia hora, 40 minutos, sei lá. Para mim, é muito. A sensação depois da corrida é muito boa, né? É a sensação depois, o benefício do esporte é esse, né? O bem-estar que ele te proporciona depois. Eu digo assim, ó, tu tá travado, tu tá num processo ou angustiado, ou numa situação de inconforto, sabe? E tu quer o teu tempo. Cara, vai fazer um exercício. Tu volta transformado. Esse é fato, eu posso dizer por experiência. Não, sim, com certeza. E às vezes a correria, claro, a agenda, com a igreja, com a loja, às vezes o conforto da casa, né? Isso. A esteira, né? A gente tem esteira dentro de casa, a gente usa, tem aparelho de ginástica, entendeu? E só que usar mais, com certeza. Isso eu tenho como meta para mim, usar, mas usar como ter, ó, os dias da semana, no mínimo 2 a 3 para exercício. Isso é um compromisso que eu vou assumir aqui ao vivo contigo. E vou me organizar para tua caminhada lá, para tua corrida. Eu vou te esperar lá numa terça, 18h30. Tá. Tu tá assumindo um compromisso. Eu posso agendar e te ligar quando, mas não por cobrança, por amor. Para daqui a 3 meses. Ô Jorge, eu vou jogar para ti. Em julho, agosto, setembro, outubro. Eu posso te ligar em outubro para ver como é que foi tua rotina de caminhar ou de corrida? Pode. Eu vou agendar e aí em outubro eu fico no compromisso de te ligar, ver como está a tua atividade física. Uma coisa que eu acho fantástico, Jorge, é uma coisa que me marca muito em ti, é isso, entendeu? E eu sei o quanto tu leva a sério isso aí pra tua vida e o quanto eu sei que fez e faz bem, né? Eu acho que tu é um exemplo vivo exatamente desse processo entre o planejar e executar e ver as transformações que a execução daquilo que tu planeja, os benefícios que traz, né? Eu procuro manter. Tu sabe que teve a semana passada, um dia que estava meio corrido, né? Mas eu corri 10 minutos na esteira. Melhor que dizer, mas cumpri, sabe? Sim. Né? Praticamente assim, iniciei caminhando, já 6, 7 por hora, boto a correr e fechei 10 minutos a 10 por hora para não ficar sem fazer. Tá. Então, aí já saí, tomo um banho, tu cumpriu os 10 minutinhos. Né? Volto a dizer, o bom era mais, mas é melhor que zero, né? Mas cumpria o hábito. Eu vou assumir um compromisso contigo aqui, tá, Jorge? Terça-feira, na próxima terça-feira, eu vou estar correndo com vocês lá na Ótimo, casa. ótimo. Eu gosto de me desafiar. Vamos lá, então. Anota aí, tá? E é terça, 7h30, né? Terça, 18h30. Perdão, 18h30, perfeito. 18h30, 6h30 da tarde. Isso, perfeito. Então, eu reforcei porque eu vou anotar para mim ali, porque vai ser o meu primeiro desafio, é correr com vocês lá. Tá, eu vou te passar um WhatsApp. Tá. No dia, ou para te lembrar. Fico muito agradecido. Olha o Jorge, com a vida, corrida que eu sei que é, com a agenda que tu tem, pessoal e profissional, o cara dizer que vai ligar para mim, entendeu? Eu até fico constrangido, porque às vezes eu acho que a minha vida é corrida e que eu tenho pouco tempo. Aí o Jorge me diz, Jair, eu vou acompanhar a tua vida. Jorge, tu não sabe assim, ó. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que tu faz o bem. Entendeu? Tu deve nem lembrar. Eu acho que tu não sabe. Eu acho que tu nem lembra, assim, ó. Eu acho que quem recebeu lembra. Porque tu já me deu tanto conselho bom que marcou tanto a minha vida e eu falo. Entendeu? E esse exemplo, tu não sabe o orgulho que eu fiquei e a motivação. O dia que eu soube por um funcionário teu, por um amigo teu, que eu tinha sido citado. E muito pouco tempo depois alguém veio e já fiquei bonito que o Jorge disse assim, entendeu? Então isso aí, e acho que isso aí é tão bom, né, Jorge? É tão gratificante. Claro que uma crítica eu ouviria com o maior prazer. Eu acho que, né, a
crítica construtiva, eu acho que eu É. sempre digo, né? As relações de amizade se constroem com a verdade, né, Jorge? Tu jogar limpo, Isso. e o que tá bom, parabéns, e tu acha que não tá legal, e eu tenho certeza que é por isso que tu tá me desafiando, entendeu? Porque tu quer o melhor para mim, Sim, com não é certeza, verdade? com certeza. Então é fato. É. Então eu fico feliz e agradecido por, né? E eu já vou aceitar o desafio e vamos correr a semana que vem junto. Pode Tá, apostar. sim. Boa. Convida o Eduardo, se ele puder. Olha aí, vou desafiar o Eduardo também. É, Tá. se alguém quiser A caminhar. Valéria, vamos ver se a Valéria não encara. Alguém da loja também, né? Tá valendo. Cuidado, Então, olha aí, ó. tá? Já aí estamos chegando no final e eu sempre pergunto assim, ó, que lição, que dica tu gostaria de deixar para alguém que está empreendendo, ou quer começar a empreender, ou tendo uma decisão? O que tu deixaria? Isso aí é uma pergunta. E mais alguma coisa assim, pá, Jorge, eu gostaria de falar isso, tu não me perguntou isso, o espaço é teu aqui. Claro, exatamente. Então, uma dica é planejamento. Qualquer coisa que tu for pensar para tua vida pessoal ou profissional, não acordar e achar que vai, É, entendeu? Então é buscar primeiro sabedoria, porque não tem o que tu receba se tu não tiver a sabedoria, quem te dá é Deus. Então, para ti a tua energia para planejar, para executar, para te, não sei, mas quero aprender, entendeu? Para organizar isso, mas buscar sabedoria em Deus para te poder executar e ter um planejamento. Seja, se eu quero viajar, para onde eu vou? Eu gosto de saber, esse final de semana, o que eu vou fazer não é aderir. Bom, eu quero ficar em casa e perna para cima. Beleza, é o meu plano, entendeu? Mas se vamos viajar, para onde é que nós vamos? Para que lado, entendeu? Ter um planejamento e saber o que impacta o custo disso aí. Quanto é que eu vou investir para mim, né, passar 3 dias num hotel, 2, ir num dia e voltar no outro, enfim. Não, a minha capacidade financeira diz que eu devo, né, ir para um hotel mais em conta, para um passeio menos, né, mais próximo, né, enfim, né, não, vamos jantar fora, enfim, ter esse planejamento. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo e eu faço isso muito na minha vida, entendeu? E não vislumbrar também, achar que tu montou um CNPJ, que tu é um empresário agora e que o empresário, né, uma coisa que até me incomoda muito, né, Jorge, e é uma percepção muito errada, eu acho que se desenvolveu muito isso na cultura brasileira, assim, das pessoas, é de achar que o CLT, o funcionário, é pobre e que o patrão é rico. O CNPJ é um cara rico, né? E, na realidade, a nossa maior alegria, eu como empresário, não é o quanto sobrou na minha carteira de dinheiro no final do mês, mas sim honrei os meus compromissos. Paguei a minha folha de pagamento, que está em primeiro lugar sempre na minha vida, porque o funcionário eu quero o melhor dele, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é pagar ele. Então, quer devolver para ele aquilo que é dele, que ele também tem compromisso. Então, isso para mim é básico, entendeu? Então, tu tem a responsabilidade de honrar os teus compromissos com teus fornecedores. Então, como é que tu faz isso se tu não estiver preocupado com isso? Então, uma coisa que eu tenho planejado e olhado muito na hora de comprar, o representante é vendedor, ele quer vender. Então, só porque deixa eu ver a minha capacidade de compra. E isso eu aprendi contigo, tá, Jorge? Uma coisa que eu tô aprendendo e tô melhorando isso. Vou comprar 10, né? Mas vende os 10, e como é que eu vou pagar? De que forma o pagamento? Às vezes, não, olha, eu posso comprar hoje para renovar, mas eu preciso de 60 dias para pagar a primeira parcela. Senão não tem negociação. Volta daqui 30 dias. Não vou comprometer aquele mês, porque eu digo, melhor do que eu comprar é eu te pagar. Não adianta nada eu te comprar e não te pagar, Jorge. Seja isso, lá na Cetertinos comprar, se não tem condição de pagar, vou gerar um problema, um constrangimento para mim e um problema para a tua empresa também. Então, isso eu acho que é básico. Ter a responsabilidade, o compromisso e o planejamento para executar. Sem planejamento, tu olha. Bom, o cara joga na loteria, às vezes ganha, alguém ganha, né? Mas não dá para contar com isso. Não dá para contar com isso, exatamente. Esse seria um ponto. A outra pergunta foi, perdão? Não, se teve alguma coisa que eu não te perguntei, eu teria mencionado. Eu só que a família, né, Jorge? Eu acho assim, falei do meu pai, da minha mãe, né? Mas agradecer muito a Deus, né, Jorge? Não tem como não registrar a família, a relação da gente, né? Como um todo, são muitos irmãos, se eu for citar o nome de todos e cunhado, vamos passar uma hora só falando disso. Mas eles sabem, né, do carinho, o respeito que a gente tem. E uma coisa que nós somos criados muito, e eu acho muito bacana também, eu gosto de falar como exemplo, porque a gente não é de se meter um na vida do outro. E existe a diferença entre tu apoiar, entre tu dar o suporte, do que tu interferir, né? Então a gente tem um respeito muito grande, cada um tem a sua vida. O pai também nunca foi do tipo, meu filho está fazendo isso, aquilo. No momento que eu tomei a decisão de seguir a minha vida, né, as minhas decisões, o pai sempre respeitou.
E no erro, no acerto, o pai sempre esteve do lado, mas jamais para apontar o dedo, e sim para, tô aqui, meu filho, o que eu puder fazer Pra por dar um ti. apoio. Exatamente. Então, acho que isso é muito bonito, esse respeito que ele criou entre nós, e eu procuro transmitir isso também para o Eduardo, a gente trabalha essa relação Isso. de amor e de respeito, entendeu? Dei a bronca na hora de dar quando era criança, quando era adolescente, controlei, cuidei, onde tu vai, que hora tu chega, mas teve uma hora que meu filho, né, conta aqui comigo, mas agora, né, Certo. tu é dono das tuas decisões e o que o meu pai me ensinou eu quero passar para ti. Então, a partir de agora, tô aqui o que tu precisar, mas a tua direção, tu tem a liberdade de tomar tuas decisões, de errar e acertar. E quando ele era adolescente, eu ainda dizia para ele, filho, se tu errar, eu quero ser o primeiro a saber e nós vamos lutar para consertar Sim. junto. Não deixa eu saber pelos outros, porque errar tu vai, a gente erra, é humano. Uhum. Enfim, então esse é um ponto que eu falo, né? Então agradecer a Deus, à família, aos amigos, Jorge, eu acho assim, ó, muito mais do que uma relação comercial ao longo desses anos que a gente construiu, é uma relação de respeito, de empatia, sempre ter um olhar, né, para a situação da outra pessoa antes de julgar ela, antes de condenar ela, né, entender o processo que está por trás disso tudo aí, entendeu? Amizade, valorizar muito a amizade e o respeito por ela, saber as pessoas que tu quer ter sempre próximo, que tu quer sempre abrir o teu coração e falar, saber as pessoas que, né, muitas vezes que é um bom dia, uma boa tarde, né, enfim, É. entendeu? Tem um ditado que, né, que e tá na Bíblia, né, que diz, ó, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É Então verdade. hoje a gente tem que ter esse cuidado também, entendeu? De saber Certo. com quem tu anda para te ser identificado com quem tu é. Então eu sempre digo que se tu tiver rodeado de 5 pessoas bem-sucedidas, né, em todo sentido, tu é um candidato a, né, a Isso. estar bem junto. É. E se tu tiver com influências negativas, com 5 pessoas, tu é grande chance de tu, né, Exatamente. esbarrar. Exatamente. Então isso é fato e acho que é uma lição também de vida pra gente. Tá bem. Jair, te agradeço aí o tempo, em prestar essa. Participar do nosso podcast, nosso projeto, né? Te agradeço, desejo sucesso para ti, a equipe, a família. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço, Jorge, é um prazer. Fico muito feliz com a oportunidade, muito grato. Acho que é uma honra para mim, entendeu? Poder estar aqui frente a frente contigo, né? Não, que Desafiador, isso. assim, eu digo assim, olha, porque ó, a Pra gente, né? nós. Mas é uma lição de vida e eu acho que parabéns, que Deus abençoe o teu projeto, né, do podcast, que eu acho que é fantástico. E é uma lição, acho que todo mundo devia tirar um tempinho em algum momento e escolher algum que tu queira Exato. ouvir do começo, sabe? Tirar, pra gente ver o que a gente tira de bom dessas, porque a gente, assim, vem de coração aberto, tá, Jorge? Não tem um roteiro, não tem, né, ó, segue por aqui, não. A gente vem aqui para falar a De verdade, coração, o na que a gente verdade. viveu, abrir o coração e as experiências positivas, as negativas, as dificuldades e as dificuldades que levaram aos bons resultados e que o que a gente está sempre aprendendo, né, Jorge? É. Que a vida é uma eterna lição. Então, agradecer muito. Não tem, como a gente falou de CNPJ, falando da Piratini, Jorge, eu preciso também que tu me dê esse tempo aí, eu sei que eu falo bastante, mas é para agradecer muito a minha equipe da loja. Então, Certo. desde a Valéria, o Eduardo, a todos, a Mary, que é uma Sim. grande parceira, trabalha comigo há muitos anos, a Sarina, Sim. ao Renato, ao Rodrigo, ao Maneco, né? Ao Mano, entendeu? Acho que não esqueci de ninguém, né? Mas a todos, sem exceção, né? Que fazem parte, ao Lucas, Esquecer, tá exatamente. É um certo. perigo a gente citar o nome e poder É errar, um esquecer perigo. de alguém, né? Mas a todos eles sintam-se abraçados e reconhecidos pela dedicação, pelo carinho, por ninguém faz nada sozinho, né, Jorge? É. Então, se nós chegamos com a Piratini até hoje, onde a gente chegou, foi porque teve muitas mãos, entendeu? Que tiveram ali, cada um fazendo a sua parte, e a gente faz as nossas reuniões diariamente, a gente se reúne exatamente para Certo. bater um papo reto Participar ali, dos para poder processos. exatamente avaliar. Não tem como se tu não avalia o processo, né, Jorge? É. O que está positivo, parabéns, o que não deu certo, vamos corrigir, vamos Isso. resolver. Isso é uma lição muito grande. Então, olha, se eu esqueci alguém, perdão, mas fica aqui a nossa gratidão a cada um que faz parte junto com a gente dessa história. Se eu estou aqui recebendo hoje o reconhecimento e a oportunidade de estar falando da Móveis Piratini, é porque cada um deles que estão lá comigo estiveram aqui junto, né, Show. pegando junto. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá Valeu. certo.